espectadores do YouTube estão aqui já. O que eu posso fazer é pegar o link e... É o link do YouTube que você vai mandar para as pessoas, não do Meet. Isso. YouTube. Deixa eu ajudar só Vai lá, a vai lá. banheiro. É isso. Eu acho que é isso, pessoal. Estou ficando doida? Sempre. Sempre um pouquinho mais maluca. Pessoal, boa tarde, bom dia a todos. Eu ainda não estou com a nossa convidada, a professora Jaqueline, até porque eu sou a rainha do bug do milênio, estou aqui vendo com vocês se está tudo certo, se a transmissão está correndo tudo bem. Deixa eu ver aqui se vocês estão assistindo direitinho. Então, tá tudo rolando. Isso é mais importante, né? Deixa eu ver aqui. É uma transmissão só para membros, tá? Por motivos óbvios. Funcionou o comentário, tá ótimo. Tá ótimo. A professora Jaqueline está passando por uma série de ameaças, então a gente achou mais inteligente e ético com a professora fazer uma live como a gente faz as outras, com professores, a gente transmite só para os membros, a gente depois edita e torna público, né? A gente corre menos riscos de ter a live invadida, derrubarem o canal, etc, 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 tá? Deixa eu ver aqui onde nós estamos. Eu vou mandar uma mensagem para a professora Jaqueline falando que a gente está... Estou falando com o meu Hans Donner aqui. Vou falar para a professora que ela pode entrar. Que ela pode entrar quando ela quiser. E eu tenho aqui... Eu vou fazer questão de ler para vocês a formação da professora Jaqueline, que é extensíssima, antes mesmo dela entrar, tá? A professora Jaqueline Muniz, estou olhando para cá porque eu estou olhando para o computador, tá? Ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense em 1986. Fala, produção, a produção ali, obrigada. Um beijo. Então, voltando, a professora Jaqueline de Oliveira Muniz, ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense em 1986, mestre em Antropologia Social pelo Museu Nacional, Universidade Federal do Rio, em 92. Doutora em Ciência Política pelo IUPERJ, Universidade de Cândido Mendes, com a tese Ser Policial é sobretudo uma razão de ser, cultura e cotidiano da PM do Rio de Janeiro. Professora adjunta do Departamento de Segurança Pública e do Mestrado de Justiça e Segurança Pública do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, da Federal Fluminense, professora do curso Tecnólogo em Segurança Pública Social, da Federal Fluminense, pesquisadora do Núcleo de Estudos em Conflitos e Sociedades, da Federal Fluminense, sócia fundadora da Rede de Policiais e Sociedade Civil da América Latina e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, integrante da Rede Fluminense de Pesquisadores sobre Violência, Segurança Pública e Direitos Humanos,
Exerceu as funções públicas de diretora do Departamento de Pesquisa, Análise da Informação e Desenvolvimento de Pessoal em Segurança Pública, no Senasp, Ministério da Justiça, em 2003, coordenadora setorial de Segurança Pública, Justiça e Direitos Humanos, em 2002, e diretora da Secretaria de Segurança Pública, em 99, do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Participou da formulação e implementação de diversos projetos no âmbito das políticas públicas de segurança, dentre eles Instituto de Segurança Pública, UISP, Rio de Janeiro, Corregedoria Geral Unificada das Polícias do Rio, matrizes curriculares das polícias, das guardas municipais, Fundo Nacional de Segurança Pública, áreas integradas de segurança pública, indicadores de desempenho policial, novos regulamentos disciplinares da PM do Rio de Janeiro, revisão dos procedimentos operacionais do SUSP e CINESP, aí é uma sigla gigantesca, eu me perdi. Então, essa é a nossa professora Jaqueline Muniz, é a nossa entrevistada de hoje do canal. Quando a gente fala que a professora Jaqueline Muniz é toda esta figura que nos oferece um cabedal gigante de compreensão, é porque não é pouca coisa mesmo. Eu, pessoalmente, sou fã da professora Jaqueline há muitos anos, acompanho o trabalho dela nas entrevistas, é um orgulho muito grande em tê-la aqui, certo? A professora Jaqueline entrou pontualmente aqui às 11, só que eu estava tendo um bug do milênio, como vocês viram no YouTube, e aí ela aproveitou que eu estava demorando um pouquinho mais para terminar um artigo. Ela escreve artigos muito rápido, diferente de mim. E eu gostaria de fazer uma transmissão com vocês que, basicamente, não é tão voltada para esse evento em si, né? Porque a gente tem aí a oportunidade de falar com uma pessoa que... que eu estou aqui, Jesus. A oportunidade da gente falar com uma professora, de uma pesquisadora, né, que conhece o métier, que conhece o assunto da segurança pública, um pouco diferente do Augusto Perillo, que nós entrevistamos sexta passada, que é um sociólogo da violência, então ele entende da natureza do conflito, da violência. A Jaqueline nos proporciona um entendimento institucional dos equipamentos possíveis, das estratégias e táticas para atingir a organização criminosa, para oferecer uma segurança de qualidade para a sociedade num contexto de conflito como nós temos hoje, né? Então, a minha conversa com ela vai ser no sentido um pouco mais propositivo, vai ser no sentido de procurar entender o que os partidos de esquerda podem fazer de diferente do que já foi feito, lembrando que nós temos o governador da Bahia, hoje, o Jerônimo, matando, né, absurdos, né, uma polícia extremamente violenta. Não é todo partido de esquerda que oferece saídas realmente distintas dos partidos de direita para a segurança, isso é um ponto importante. Então, é um pouco tentar explorar uma pessoa que tem todo esse cabedal, para entender o que é possível de se fazer na segurança partindo dos preceitos legais mesmo de direitos humanos, o que é uma proposta de segurança pública de esquerda, né? Ou minimamente correspondente, eu acho que hoje a gente pode até dizer que é correspondente aos ditames do Estado. Legal, né? E tentar olhar para essa incapacidade das esquerdas proporem saídas de fato construtivas, porque, lembrando que há o governo federal, estadual e municipal, o governo do PT, quando se faz uma proposta de fato para a segurança pública, ele leva ao encarceramento em massa, né? E isso realmente está longe de ser uma solução, lembrando que tanto o Comando Vermelho quanto o PCC, eles se formam dentro das prisões. Ou seja, ampliar o encarceramento é dar um tiro no próprio pé. É uma solução populista, e é uma solução populista de direita.
né? Então, a gente está com essa entrevistada aqui, a gente está aguardando ela um pouquinho entrar. É uma entrevista oferecida só para os membros. Eu vou dar... Aqui a professora entrou. Cadê a professora? Professora Jaqueline, muito prazer. Olá, tudo bom? Professora, muito prazer, muito obrigada por estar aqui. Eu estou lisonjeada. Eu comentei aqui um pouquinho, logo depois que eu falei com você, professora, eu consegui consertar. Eu não sou exatamente a pessoa que tem mais domínio do equipamento, tem uma pecinha que não funciona, sou eu. Como todo mundo. Né? Todo mundo. Então, eu fiz questão de ler o resumo do seu Lattes aqui, antes de começar a nossa conversa. Expliquei um pouco na nossa entrevista aqui, que é só para a comunidade desse YouTube aqui. O nosso canal é o canal Marx, né, Jaqueline? A gente lê o Capital, comenta. Então, é um grupo bem restrito. Vocês não faltaram à aula de Marx. Não, aqui não, aqui não. A gente acabou de... Eu li todos os capítulos do 18 de Brumário. Então, o pessoal brinca aqui que a Ana Paula fala 10 palavras, a 11ª é 18 de Brumário. Às vezes, com algum humor, né, eu falo, gente, isso aqui, sujeito que faltou a aula do 18 de Brumário, ou que não leu o Príncipe, brincando, né? Quer dizer, isso já está lá, né? 18 de Brumário, já está no Hobbes, antes disso. Exato, já está lá. Como é que se lida com o conflito. Aliás, para quem gosta, quem quer entender o 8 de janeiro, né, com tudo aquilo que aconteceu e que veio antes, não é ali é apenas o espetáculo final, né, o show. O 18 de Brumário é muito bom. A gente compreender, fechar a rua, fechar a rodovia. Aí quem é que abre a rodovia é a torcida de futebol, uma das maiores do país. Aí volta o 18 de Brumário para ver como é que funciona, né, o looping e tudo mais, né, para as pessoas entenderem. Sim. O que é poder, né? Como é que se dão as coisas, né? Legal. Eu, às vezes, brinco assim, eu penso, gente, será que nós faltamos aula disso, aula daquilo? Porque faltamos. Tem um cúmulo, né, de discussão que é importante. Jaqueline, eu pensei, já que a gente, na sexta, a gente entrevistou o Augusto Perillo, ele é um doutorando da Sociologia da Violência, a gente explorou um pouco o fato, né, dessa chacina que aconteceu agora no Alemão Penha, e eu queria pensar com você uma entrevista, uma conversa que fosse menos em cima desse fato quente, porque é um fato quente que já aconteceu em outras vezes, é claro que pela quantidade é proporcionalmente muito maior esse violento, né? Será que tem um gradiente de violência? Mas para a gente pensar em algo mais propositivo. Você fala muito bem, professor, então eu queria... Eu queria, na verdade, inverter. Vamos lá. Uma das coisas problemáticas no Brasil é que a solução vem antes do diagnóstico. Sim. Então, independente do problema a que vivemos, isso também é bastante comum na segurança pública, bastante comum, porque a segurança pública lida com igualdade, com liberdade, lida com vida, com coisas que não se adiam, coisas que não podem esperar. Risco, incerteza e perigo. Então, e é aí onde o rigor da análise, o rigor da reflexão se faz necessário. Antes de acontecer essa operação, essa mega operação, e há critérios técnicos científicos pelos quais se pode aferir, né? Se pode dizer. Né? Então, isso é importante. A outra, por exemplo, que eu tinha escrito um artigo que está disponível em vários sites, né? Alguns sites até são progressistas, sobre as caricaturas da segurança, as caricaturas à direita e as caricaturas à esquerda, nas mentalidades, no entendimento da segurança pública. É quando eu brinco do faltou aula, né? De um lado, só para você ter ideia. E o texto que está escrito, né, que eu acabei falando até na Unbox, trazendo, mas é um artigo de opinião que eu vou falar que eu vou trabalhar com as caricaturas, inspirado, olha, eu vou fazer uso aqui, né, de um recurso analítico weberiano, brincando, né, para mostrar essas caricaturas, que são o modo de construção discursiva e o que ele permite a gente enxergar. Né? Então, é claro que seria legal falar de soluções. Eu fui gestora pública, eu sou uma pesquisadora, professora, gestora e cantora, para quem acha que é ruim ser isso. Eu sempre tive uma banda, entendeu? Digamos assim, a minha disciplina, né, a vanguarda do pensar começa na estética. O pensamento se organiza pela estética. Então, para aqueles que acham que o meu cabelo laranja, os meus óculos extravagantes, as minhas tatuagens são um problema,
Ao contrário, eu uso o meu corpo como linguagem, como lugar de construção de discurso. Do meu corpo, né, aos meus escritos, a minha voz cantada, falada. Né? Então, assim, a humanidade. Para as pessoas entenderem que quando a gente está rompendo com visões de senso comum, a gente está usando aqui uma estética, tá certo? Absolutamente anticonvencional, como tudo que eu estou vendo aqui, nesse escritório aqui, tá bom? Então, eu não sei, eu acho que é o seguinte, acho que é muito importante que a gente discuta que critérios se usa, como é que a gente usa esse Marx, esse Durkheim, esse sei lá o quê, não é para entender as coisas, para a gente não cair nos clichês. Então, um exemplo do que eu estava dizendo, claro que o texto é mais rico que isso, mas eu estou dizendo caricaturas são exageros. Exageros são tipos ideais, não são o mundo real, né? Mas trazem os elementos do mundo real. Né? A caricatura que a gente faz de alguém, né? Ela põe em relevo, aliás, exagera os relevos, né? Os contornos de uma dada realidade. Então, quando eu escrevo esse texto, eu estou muito preocupada com esse embate. Eu não gosto de chamar de polarização, nem desse aparelhamento. Eu acho que isso empobrece tudo que a gente aprendeu em ciências sociais, eu como antropóloga, cientista política, para compreender os fenômenos. Né? Eu entendo que é uma expressão fácil de usar, mas ela tem baixa rentabilidade explicativa. Né? Quando eu falo disputa de narrativa, eu estou dizendo que eu estou contando uma mentira mais verdadeira e você uma verdade mais mentirosa. Na verdade, então não tem diálogo, não tem confrontação. Olha, eu aprendi desde Marx, desde Foucault, tá, que campo narrativo, as narrativas, na verdade, são dispositivos discursivos no mesmo campo. Tá? Porque senão é paralelismo. É para a minha narrativa contra a sua. Eu quero saber qual é a linguagem que permite tradutibilidade. Então, né, inviabiliza a própria intelecção, a própria capacidade de entendimento desse embate. Não é? É uma verdade brigando com outra, que é o que nós temos. Não é? Então, dentro de um mesmo campo, né, acionando categorias, as mesmas categorias, tá? Estruturantes no modo de pensar, de agir, de organizar, de acreditar, né, numa determinada linha de ação, por exemplo. Então, quando a gente fala de disputa de narrativa, parece que tem uma narrativa mentirosa, que é uma ideia negativa da ideologia, como se a ideologia fosse uma espécie de alienação do real. Ora, então, de fato, tem que entender a ideologia, lá voltar em Marx e ler, entendeu? Entender que não existe mundo sem crença. A diferença do sistema de crença para a ideologia é que a ideologia é uma instrumentalização do meu projeto de sociedade, daquilo que eu acredito, que eu espero persuadir e convencer os demais. Se for disputa de narrativa, eu acabei de instaurar duas paralelas que nunca se encontram. Chega a ser gargalhante achar que isso, de fato, permite compreensão e entendimento. Eu compreendo esse uso dessa categoria como recurso retórico, tá, de embates que nós acionamos no senso comum, mas ela não guarda inteligibilidade para dentro, se a gente quiser entender essas confrontações, as guerrilhas de sentido, as disputas de sentido, as disputas discursivas, essas sim, dentro da mesma arena. Eu tenho que estar na mesma arena para guerrear. Eu tenho que estar no mesmo território, né, linguístico, tá, para guerrear, né? A gente disputa o verbo, a gente disputa a palavra, a gente disputa a vírgula. Não é? Então, isso é importante da gente compreender, porque senão fica paralelismo. Fica o sujeito falando para si mesmo, produzindo auto-verdades, porque disputa de narrativa, tal como dito, é uma reprodução clichê de auto-verdades, emancipadas das evidências empíricas, históricas, da realidade. Então, viajar na maionese que custa caro à sociedade, a todos nós. Né? Então, naquele momento ali, eu falando das caricaturas, olha que interessante, sugiro que leia, é um artigo que está disponível em vários sites. Qual é o nome do artigo, Jaqueline? Caricaturas da Segurança. Caricaturas da Segurança. Segurança Pública, baixem aí, que agora eu não vou ter o nome completo. Não, tudo bem. Do profeta. Né? Se quiser, eu paro aqui embaixo. Mas não, eu pego aqui. Pega aí para você. Vamos parar um pouquinho, porque... Caricatura. É legal ler, para construir um juízo crítico, para ver em que armadilhas estamos caindo nas ordens discursivas. Porque a gente estava aqui, já achei. A gente estava falando aqui, eu estava pensando muito em o que falar com você, né? Porque é cansativo, né? A pergunta o pobre não entende que ele está votando, né, numa figura violenta. Puxa, mas aí é de novo ter faltado na aula de Marx, né? Faltar no sentido de massificação, né? Mas tem coisas importantes a serem entendidas. A gente tem ferramentas para isso, para não ficar. Quando se diz que o pobre está fazendo tal coisa, deixando, né, pobre premium, chamar o outro de bolsominion. Isso é uma redução tão grande no nosso campo. Eu queria voltar lá. Né? Volta. Qual é o título do texto? Me diz aí que você está com ele à mão.
Caricaturas da segurança pública, do apocalipse da direita à quimera da esquerda. Motores do governo de insegurança. Então, olha bem, segurança pública, tá? Ou seja, dispositivos de controle e regulação, estão lá na origem da reflexão das ciências sociais. Né? Então, entender o conflito, os modos de administração de conflitos, está no fundamento da construção das ciências sociais, seja em Marx, seja em Durkheim, seja em Weber, seja em Simmel, não é? Seja em Norbert Elias, enfim, quem quiser. Tá? Então, seja nos teóricos chamados, né, progressistas, sejam naqueles que a gente entende como liberais, sejam aqueles que as pessoas classificam como conservadores ou elitistas, o fato, entendeu, que viver em sociedade, desde a construção do Estado, né, pelos filósofos, quer dizer lidar com treta, lidar com né, percepções, paixões, interesses diversos e possibilitar acordos que garantam a vida em comum, né, e a possibilidade de governo dessa vida em comum. Tá? Então, isso aí, né, desde muito. Né? Você vai lembrar que a gente tem ferramentas analíticas e seguimos produzindo reflexões, tudo mais. Tá? Esse texto é um alerta, né, de muitas coisas que eu escrevo artigos científicos, artigos de opinião, né, gravo muito podcast como esse aqui, porque eu acho que a gente tem que democratizar os recursos analíticos e tudo mais. Por quê? Porque uma boa teoria, uma boa reflexão é aquela que é refutável. Se ela não for passível de demonstrabilidade teórica e ou empírica, passível de refutação, ela não é mais uma explicação sobre o todo social, ela é uma tudologia. Ela aceita, ela é uma crença que merece ser analisada pelos cientistas sociais. Não é? Então, como é que eu sei que o meu trabalho é bom ou qualquer outro? Quando ele é passível de teste, de consistência, ele é passível de demonstração. Você diz, que você explica até a página 5, da página 6 em diante não está rolando. Quando você diz isso, que você trouxe dados, você trouxe evidências, você trouxe construção conceitual, tá? Para problematizar por dentro uma determinada construção analítica empírica. Isso faz com que a teoria se torne rigorosa, porque nenhum de nós é tudólogo. Nenhum de nós é profeta, pregador, né, de generalismos por aí que custam vidas, custam liberdades, inviabilizam políticas públicas, esvazia e ocultam lógicas de poder. E como a engrenagem funciona concretamente ali na esquina. Exemplo, eu não posso falar necropolítica e ficar satisfeita com isso. Por que não? Porque eu não estou explicando porcaria nenhuma. O conceito de necropolítica, que aliás é inspirado em Foucault, né? A gente não pode entrar no ônibus sentando na janela. A gente tem que, da reflexão, a gente tem que buscar lá atrás, né? Entrar na conversa, endereçando. Então, é claro, eu estou dizendo, é uma necropolítica. Ótimo. Me demonstre o funcionamento concreto desta necropolítica na Brasilândia, no Complexo do Alemão, que tem 200 mil pessoas, junto com o Complexo da Penha. Numa situação concreta. Para quê? Para que a gente possa entender as engrenagens desse poder e as coisas que ele produz. Então, voltando, falar, por exemplo, né, vou falar das caricaturas, para depois voltar à questão da culpabilização. Aqui no Brasil, a gente distribui culpas, a gente distribui responsabilidades. Isso tem a ver com uma tradição elitista, tem a ver com uma tradição autoritária, liberal autoritária brasileira, né, tutelar, que destitui o cidadão de sua soberania. Não me interessa se esse cidadão é de direita, de esquerda, de centro e de lado. Então, quando eu digo que ele não sabe votar, ou que o matável vota no matador, entendeu? Ou que a formiga vota na bota que pisa nela, ou ou pobre premium, ou pobre de direita. Patético, essa categoria, ela faz mal à nossa saúde analítica, à nossa saúde como luta política. O que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos infantilizando o eleitor. Chamar alguém de gado é dizer que ele não pensa. Ou vida de gado, povo marcado, povo feliz. Dizer que alguém é robô é dizer que essa pessoa é programada. Dizer que ele é minion, a origem da palavra minion em inglês é de alguém que não junta lé com cré. Não é só o fiozinho dos minions, que aliás eu adoro. Por que isso é um problema? A gente usa isso porque falar mal do outro, acusar o outro, é falar bem de si. Produzir unidade sobre o mesmo. Isso quer dizer, é por isso que o ódio, os modos do afeto, dentro dos modos do afeto, da afetação, é por isso que o ódio gera identidade muito forte, pertencimento, porque ele traz uma fantasia de solução. Meu Deus, eu tenho medo da ditadura gay. Junta todo mundo da sua mesmice, né, do seu modo uniforme de pensar o mundo, de um pensamento único, em vez de ser um pensamento comum.
olha a diferença importante de Rousseau, para quem está lá escrevendo, antes de Marx, né? Pensamento único, totalitário, não é pensamento comum. Pensamento único, quem está falando disputa de narrativas como paralelas, gostando ou não, está validando, está assinando embaixo de um pensamento único, cuja natureza de existência dele é gerar totalitarismo, autoritarismo. Da mesma maneira que destituir o cidadão das suas escolhas, desqualificar o cidadão de suas escolhas e tirá-lo do seu contexto de escolha eleitoral, infantiliza o cidadão, é elitista, ou seja, eu sei votar, a régua sou eu. Autoverdade do meu mundo, com as minhas razões de gênero, de orientação sexual, de cor, de classe, tá? De condição socioeconômica, de inscrição identitária, de endereçamento religioso e social. Tá? É o que o Marx aponta que a social-democracia vai fazer lá com o trabalhador no direito primário. Então, Ana, quando você vai e faz uma coisa dessa, você acabou de jogar na lata do lixo os marcadores sociais da diferença que endereçam os sujeitos concretos ali na esquina. Tá certo? E que, portanto, você está pressupondo que eles são genéricos de drogaria. Plantas aéreas vagando para lá e para cá, desprovida de raiz identitária, de endereçamento socioeconômico. Então, e mais ainda, você ao infantilizar, você destitui os sujeitos não só de sua soberania, de seu lugar de fala, você transforma autoritariamente, de forma absolutamente elitista, tá? E arrogante, o lugar de fala em lugar de falha. Olha você faltando a aula de novo de Marx e endossando perspectivas neoliberais perversas, que é exatamente a do capacitismo e tudo, do vitimismo, da construção do coitadismo, que eu vou voltar lá. Tá? Então, lugar de fala vai virando lugar de falha. Lugar de falha pressupõe que nenhum de nós no Brasil, mulheres, pretos, quilombola, podem, tem um lugar de fala. Não é? A gente está sempre precisando de um procurador, de um despachante que fale melhor que eu conosco, que use ênclises, mesóclises, que fale difícil. Porque aqui no Brasil, quanto mais difícil você fala, mais preparado você é. Quanto mais em javanês você fala, mais ininteligível você fala, mais culto você é, e mais a sociedade, a realidade ali na esquina, vai precisar de um despachante. Não, doutora, deixa a doutora Jaqueline falar, que ela fala mais que eu, que vim da favela, fala mais que eu, que é mulher preta e pobre, fala mais que eu, acho que a juventude periférica com cabelo pintado de laranja é o meu, de vermelho, correto? Então, olha bem, o que eu estou fazendo? Sequestro do lugar político desse sujeito. Por isso que no Brasil você não consegue fazer nada sem advogado, você não consegue fazer nada sem um despachante, você não consegue fazer nada sem alguém que sequestre o seu discurso. Aqui nós odiamos lugar de fala. Tá? A gente gosta de micos leão de dourado dando testemunho. Vem aqui, mulher preta, faz seu discurso. Vem aqui, pobre microfone. Aí quem interpreta o discurso do pobre favelado é a Jaqueline, branca, Zona Sul, com 30 doutorados, não é isso? Brincando, que vai, então, interpretar. Então, vamos voltar. Quando você faz uma coisa dessa, do ponto de vista político, você está destituindo as pessoas de responsabilidade. Eles são eleitores, adultos. Se fazem filho, fazem. Beijam na boca, beijam. É adulto. Consumo, estão. Então, votam. Fizeram uma escolha naquele momento? Sim. Então, eles são responsáveis pelo projeto de sociedade que eles elegeram de maneira, com os critérios. O voto é pragmático, ninguém vota alienadamente. As pessoas votam em função da adesão delas, pragmaticamente. Tá? Ninguém vota porque o Chico Buarque me mandou, o Felipe Neto me mandou votar, o Citão Sororó me mandou votar. A gente vota de alta classe média, de ricos a pobres, assim, o que isso aqui diz respeito para mim? O que isso aqui me atende agora? Tá? Não vai ter saneamento nem tão cedo, então eu quero uma bomba d'água. Não vai ter, correto? Não vai ter asfaltamento nem tão cedo aqui na Brasilândia, ou em Paraisópolis, ou no Complexo do Alemão. Gente, há 200 mil pessoas, aquilo ali é tudo acidentalizado, parece uma falésia. Então, eu quero o quê? Eu quero uma bomba d'água para puxar água, eu quero o mototáxi. Mas mototáxi não está regulamentado. Meu amor, a maioria das pessoas que hoje compram moto, ou alugam, ou compram moto do vizinho, do colega, não tem documentação da moto, não tem a carteira de habilitação, porque é R$3.000 para tirar. O sujeito, para poder ir na esquina, brincar de ganhar o corre dele como entregador, ele já tem que, de partida, ser um empresário. Ele tem que ter uns 5, 6 mil para começar a brincadeira. Fora comprar uma moto de segunda mão, não tem documento,
Se ele for parado pela polícia, deu ruim. Se ele bater no carro da professora, como bateram na traseira do meu carro, andando a 40 km por hora, o sujeito detonou, correto? Ele tinha documento? Não. Ele tinha carteira de motorista? Não. Ele tinha como resolver o seguro? Não. Ele podia parar na polícia para assinar a responsabilidade dele de vir correndo e bater na traseira? Socorro. Não. Evidente que ele tem que evadir, né? Porque ele já passa por várias cercas de exclusão. Tá certo? É a Jaqueline que tem lá o seguro do carro dela que vai se virar. Não estou dizendo... Gente, o que eu estou dizendo é que a legalidade diz que a Jaqueline é a vítima. Correto? Mas vamos colocar agora em jogo os recursos que estão ali. Ele não vai embora porque ele é bandido. Ele não vai embora porque ele estava ali para me detonar. Ele tem que sair fora com a moto dele, porque se ele perder a moto, ele passa fome. E se a moto ficar presa no Detran ou na delegacia, ele não tem dinheiro para tirar a moto, porque ele não tem o documento da moto. Então, nós temos que compreender, tá, as coisas de uma outra maneira. Né? O pobre, esse que a gente chama de premium, de direita, tá certo? É uma leitura absolutamente simplória de quem não leu Marx, de quem não leu Maquiavel, de quem não leu Hobbes, ou melhor, de quem não entende como se dá a produção do conflito e o aparelhamento do medo. O medo sempre foi um insumo fundamental na produção da política. Sim. Sempre. Tá? O uso terrorista do terror, o aparelhamento do medo e da insegurança, portanto. A insegurança, gente, é a síntese de todos os medos. Medos materiais e medos existenciais. Não é só o medo de estar exposto a uma violência, a um assalto, a uma bala perdida, uma bala achada, um tiroteio. É o medo de você fazer tudo certo e a manteiga cair, né? O pão cair com a manteiga para baixo. É você entrar para uma federal e não ter dinheiro para assistir aula, só poder ir 2 vezes por semana, que custa 60 paus e de volta da sua casa na favela até a Universidade Federal. Sim. É você ter que largar a sua faculdade federal pública que você... Porque não tem como ir para lá, de onde não tem dinheiro. Foi assassinado e morrer é mais caro que viver no Brasil. Tá? Então, nós temos que compreender que este pobre, esse que está ali na periferia, o PPP, pobre, preto, periférico, tá? Ele é um sujeito, ou uma sujeita, brincando aqui, que fala várias línguas. Ele é o poliglota, ele fala a língua do patrão, ele fala a língua do racista, ele fala a língua do policial do bem, ele fala do policial violento, ele fala a língua elitista da professora, ele fala... Correto, porque ele tem que falar para sobreviver. Ele pula diversas cercas, e não apenas o cerco policial. E ele anda, o mundo dele é de mobilidade social reversa. Uma casinha para frente, 2 para o lado, 20 para trás. Demora quase 70 anos para que uma família inteira, um grupo social, né, uma unidade doméstica, mude de classe social, várias, né, ganhe, tá certo? Então, por isso, tem um sujeito que é o arrimo de família, né? É o sujeito que tem que tirar para comprar a moto dele, para fazer... Tira o dinheiro, compra no cartão de crédito do outro. Então, um sistema de crédito popular. Fulano, tira aí a blusinha da Shein no seu cartão, porque tu tem um CLT. Eu não tenho. Eu estou no meu corre na informalidade. Sim. Então, este mundo, esse sujeito tem que aprender a falar todas essas línguas. Quem fala várias línguas sociais é o pobre, que tem que passar por esses cercos todos. E o tempo todo destituído daquilo que ele consegue ter. Ele vive no mundo da posse, ele não vive no mundo da propriedade privada, que o capital faz a crítica. Ele vive no mundo da provisoriedade, do presentismo. Ele não tem como acumular. Quem não tem como acumular, não tem futuro, não tem o amanhã. Ele vive no presente, agora, daqui a pouco, né, ganho no almoço para comer na janta, tá? E anda com tudo que tem no corpo. Ele é uma espécie assim, de caramujo, né, de um bichinho que anda com a sua casa. Ele anda com tudo. Ele pode perder o tênis no assalto? Não, ele não pode. Você sabe por que não pode? Porque ele está pagando o empresário. Ele pode perder a moto? Não, ele não pode, porque se quer ter o documento, ele não vai ter nem como tirar, como eu expliquei. Ele, por acaso, pode perder o celular que ele está comprando e pagando no Credex no nome de um colega, e esse celular é o tudo da família? É aqui que rola o Pix, é aqui que a criança estuda, é aqui que eu posso, né, receber o meu trabalho na informalidade, é aqui que eu me informo. Isso aqui é uma plataforma de negócios, por isso Instagram é negócio. Ali todo mundo vende todo mundo, por exemplo, nós. Então, eu não posso perder um troço que eu estou pagando ainda, né? Eu posso ter a minha geladeira cheia de tiro com a comida riada no chão, eu posso perder a passagem de ônibus porque o tiroteio fez com que 200 linhas fossem desviadas, gerando um caos. E como é que eu faço? Eu ando a pé 3 quilômetros? Porque para sair de onde eu estou e chegar chegar no asfalto, para pegar um ônibus, para chegar no serviço, né, eu tenho que andar 3 e 4 quilômetros a pé debaixo de tiro. Né? Tem que lembrar
que a mãe deixou de ganhar R$ 220 na diária e não pode mandar o Pix para o filho do R$ 40 para ele chegar na Federal Fluminense para ter a aula dele. As pessoas não voltaram para suas casas. Então, a realidade, para a gente compreender, que a luz... Vocês sabiam que nos 2 principais colégios eleitorais do Rio de Janeiro, que é a cidade de Caxias, o município de Caxias, onde tem a refinaria da Petrobras, uma das principais refinarias do país, e São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Tá? Ambas com presença territorial armada, disputa entre milícia, Comando Vermelho, Terceiro Comando. Tá? Né? Tem um estudo, a gente fez um estudo maravilhoso que ali a maioria, metade da população, metade do provimento de energia é gato. Gato de luz, administrado pelo crime, pelos governos criminais. O cidadão que mora ali paga. Você vê anúncio em jornalzinho assim, aluga-se casa com relógio. Né? O relógio pago quer dizer que você não vai pagar a energia consumida ali. Olha. Tanto tu vai pagar o gateiro e a prestação de serviços da manutenção daquilo ao crime. Então, a luz, o gás, o sinal de banda larga, tudo isso são serviços essenciais, legais, que são administrados como mercadorias essenciais e legais para produzir domínio territorial armado e fluxo de caixa, além do tráfico de droga e armas. Então, essas pessoas elas vivem sob governos tirânicos autônomos, tá? Então, ela paga o gateiro, ela paga o frete do tráfico, tá certo? Tem governo ali, mas não é o Estado de direito. Ali o sujeito não é sujeito de direito, ele é sujeito ao direito, quer dizer, na tradição brasileira, ele é destituidor. O direito é que garante a liberdade para o alto e uma igualdade para baixo, entendeu? Nivelando por baixo. Sim. O direito é sanção e dívida aqui. Você tem que fazer por merecer. Eu te dei cidadania. Cumpra! A cidadania no Brasil, como eu tenho escrito no meu texto, é um programa de milhagem. O cidadão tem que acumular ponto para ter o direito que é dele. Essa experimentação do universo popular. Tá? E essa experimentação está escrito, tá? Insegurança como projeto autoritário de poder. É por isso que eu digo que não só no Rio de Janeiro e outros lugares está tudo dando certo. A insegurança tem elevado a rentabilidade político-eleitoral e eu aprendi isso com os clássicos das ciências sociais. E por que tem? Porque o medo é péssimo conselheiro. Vamos nós, diante do medo agravado, cada um de vocês aqui abre mão das garantias individuais e coletivas em favor do primeiro fortão de ocasião que prometa proteção. O miliciano, gente boa, o traficante, sangue bom, o primo musculoso da academia, alterofilista, tá? O político bravateiro. A questão é que o seu salvador de hoje será o seu tirano de amanhã, cobrando taxas de vida, né? Negociando os seus direitos civis, clientelizando os seus direitos sociais. Troque 15 cadáveres por milheiros de tijolos. Primeiro entra no desfile macabro da escola de samba, o tiro parra de bomba. Depois a gente pega os cadáveres e toca por políticas sociais clientelizadas. Tá? Isso fideliza as pessoas. Tá? E mais, quando você vive no imediato, quando você não tem capacidade de acumular, e a gente acumula capital político, capital econômico, capital social, capital cultural, que é o que nos dá mobilidade sobre territórios, né? Territórios concretos, sociais, territórios simbólicos. É isso. Essa gente, né? A maioria da população, ela vive no mundo do consumo. Viver no mundo do consumo é viver no mundo do provisório. Eu, quando vivo no mundo do consumo, eu tenho propriedade. A propriedade me dá estabilidade das coisas que eu adquiro, me permitindo ter futuro. Por isso eu posso ser despojada, né? Percebe? Eu posso doar coisas, porque eu tenho coisas para doar. Sim. Agora, pode essa pessoa que leva tudo que ela tem de mais valor no corpo e na mochila. Né? Esse cidadão, essa cidadã, com 15 anos, 20 anos, 40, 50, 60 anos, vive no provisório. Jaqueline, eu ia comentar com você que eu morei 8 anos no Cruz. Isso é importante que eu acho para vocês entenderem, né? Marx. Não, eu ia comentar. Essas pessoas, elas querem solução no agora. A vida tem que funcionar agora. E quando a gente precisa que a vida funcione agora, pode a luz ser desligada? Quando eu errei amanhã? Pode o tiroteio começar? Quando eu tenho que fazer a prova do concurso, que vai demorar 2 anos de novo para fazer? Quando eu quero comentar com você... O imediato. E imediato, elas vão votar no primeira pessoa que dê a elas uma coisa chamada rotina. Sim. Mesmo que de maneira fantasiosa. As pessoas estão demandando autoridade. Que é isso que você demanda? Eu quero autoridade, eu quero governo. Ah, mas esse governo pode ser autoritário. A gente vê isso depois. Né? É o depois. Agora, né, sabotar, isso é ter faltado aula de sociologia política, de antropologia do poder, tá certo? Então, tem muita gente que fala de violência, né, mas vai até a página 3.
não é? Eu queria comentar com você, né? Você está trazendo essa coisa do R$ 40 para ir para a federal, né? E quando a gente está aqui falando com o pessoal, quero que fique claro que não é o pobre, a Dona Maria Premium, né? A Dona Maria que ninguém existe, né? Quando eu entrei na faculdade, eu precisei explicar para a assistente social que eu não tinha dinheiro para ir para a faculdade. Isso lá em 2004. Né? E ela falou, por que você não ligou para a assistência social? Eu falei, porque eu não tinha dinheiro para comprar um cartão telefônico e ligar para a senhora, porque era o dinheiro que eu ia comprar o cartão ou comer. É isso aí. Então, assim, essa distância, né? Não, mas você passou na faculdade, mas eu não tenho dinheiro para ir para a faculdade. Eu não tenho dinheiro para tirar xerox. É por isso que hoje, por exemplo, na Universidade Federal Fluminense, não apenas nela, você tem um programa que se chama Desenvolvimento Acadêmico, são bolsas. Sim. Você faz um projetinho, os alunos concorrem, eles são avaliados pelo serviço social, por exemplo, tem todo um acompanhamento. Mas quem faz o projeto é o professor junto com os alunos. Você quer pesquisar a população LGBT em segurança pública? Né? Eu desenho um projetinho, né? Simples, ele chama-se Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico. É maior do que o valor da Bolsa Universal do CNPq. Do CNPq de assistência de pesquisa para graduando é R$700, essa chega a 900, algo assim, é um pouco maior. Qual é o compromisso do aluno? Né? Quem é que pode concorrer a essa bolsa? Né? Além das bolsas do CNPq, né? de assistência de pesquisa, são aqueles em que a universidade mapeou, a partir da própria declaração, né, do aluno, da sua vulnerabilidade, da sua situação de vulnerabilidade social e econômica. Por quê? Porque ele vai comer num bandejão maravilhoso a R$1, tá? É preciso que ele chegue na universidade para comer. E ele também precisa chegar na universidade. Então, para ele chegar na universidade, ele tem que ter dinheiro. Para ele ter dinheiro, para não faltar às aulas, ou a Jaqueline tem que mandar um Pix para um aluno dela, porque ele tem que fazer a prova naquele dia, a prova oral dele, ou o seminário que ele tem que dar, e ele diz, professora, não deu, a minha mãe não mandou dinheiro, porque ela não conseguiu chegar. Você sabe que a maioria dos trabalhadores informais, quando estão debaixo do tiro, porrada e bomba, gravam o tiro, porrada e bomba, para mostrar para o chefe. Pastrão, mandar, dizer, olha, eu não estou chegando, o ônibus parou. A moça que me ajuda aqui na faxina, tá? Ela me informa, fala, não preciso, eu estou sabendo, mas as pessoas têm o pânico de perder o ganho, o corre delas. Então, essa bolsa, qual é o compromisso do aluno? Né? Às vezes as pessoas não sabem, mas tem os recursos de apoio. Né? O que ele tem que fazer? Não faltar, ele tem que ter assiduidade. Então, mensalmente, eu tenho que mostrar que ele está indo à aula, que ele participa das reuniões de pesquisa, está fazendo o trabalho dele de pesquisa. Né? Por quê? Porque diferente do outro, igual cavalinho de jockey, gente, quando você dá um tiro para o alto, os cavalinhos nas baias saem correndo. Ganha quem chegou primeiro. O que não se explica na corrida dos cavalinhos é que tem um cavalinho que come alface, né, alfafa da melhor qualidade, danoninho, desde o início, e faz fitness. Tá? E tem um outro cavalinho na corrida da meritocracia, entendeu? Que não tem livro em casa, não tem tênis para correr brincando do cavalinho. Sim. Tá certo? Então, ele não tem a alfafa boa, ele não tem alguém lavando o pelinho dele, não tem alguém medicando ele. Então, gente, de novo, o que é a síntese da insegurança? A insegurança é uma síntese de todos os medos, o medo de ficar doente, não ter um atendimento, o medo de quebrar o pé, não ter ninguém para te ajudar, o medo de pegar Covid e ter que faltar o trabalho, o medo de perder o emprego, o medo de ficar sozinho em situações difíceis, o medo de levar uma balachada. Não é só o medo material da violência, são todos os medos simbólicos, existenciais, a que a gente vive no acesso aos direitos. Então, tudo isso cria uma percepção de precariedade, de provisório, do mundo da posse. Eu tenho isso e morro de medo de perder, porque não é meu. Tá? Tudo meu é posse. Por isso que laje em favela é muito importante, porque é permanente, é um material, o cimento é permanente. Né? Então, é um lugar de status. Mesmo que eu não tenha o documento da casa, né? Eu não tenha ali a escritura daquele terreno, daquela construção, né? Eu colocar coisas em alvenaria quer dizer que não vai ser derrubado, vai ser difícil me tirar dali. Sim. Então, olha como essas pessoas que são verdadeiros economistas políticos, porque administram na corda bamba de sombrinha, né, tem que lidar com esse mundo. Então, as universidades hoje têm programas exatamente disso, porque um grande problema é isso. E alguns governos progressistas, por exemplo, colocam ônibus nas prefeituras, da região metropolitana, por exemplo, para poder levar os estudantes, não apenas de universidade pública, né, dos universitários, né, ou gente do ensino médio. Então, o ônibus tem hora para sair, tá? Né, da cidadela próxima, da região para os ônibus, para deixar nos pontos básicos, né, onde o sujeito pode ir a pé até a sua universidade, até a sua escola, e ter um horário para sair. Isso faz com que eu, por exemplo, que dei aula à noite,
né? Deu 9 horas, eu não posso prender o aluno para ficar até as 10h30. Por que não? 9, 9h15 tem que acabar a aula, porque as pessoas precisam caminhar até os pontos de ônibus, até os pontos bases né, para pegar a condução. Para pegar essa condução gratuita oferecida, né, pelas prefeituras que estabelecem uma articulação com a UF. Tem que lembrar que, por exemplo, a universidade que eu participo, que eu pertenço, é uma comunidade de mais de 60 mil pessoas, entre professores, técnicos, alunos, usuários dos serviços. Né? Ela tem um faturamento, uma receita, né, um orçamento maior do que de muitos municípios. Então, onde há universidades, você tem todo um desenvolvimento social e econômico, né, associado à produção do conhecimento. As pessoas esquecem. A UF é uma das maiores universidades do país, como a FRJ. O Rio de Janeiro é a cidade com o maior número de universidades federais da América Latina. Então, esses jovens, essas pessoas trabalham, inclusive, mesmo trabalhando, eles não conseguem ter o dinheiro para bancar. Então, a professora Jaqueline tem que se virar nos 30, tá? E gravar videozinhos. Aí eu peço aos jornalistas, a todo mundo, porque eu tenho uma participação muito ativa, né, nos espaços midiáticos, né, acho que em função do meu trabalho, para me darem de volta o material gravado, como esse programa, por exemplo. Vou fazer. Para que eu coloque no YouTube, porque isso é material didático. Para o aluno que estuda enquanto está fazendo Uber. O sujeito que está no remoto comigo, ele não tem como abrir a câmera para a Jaqueline ver que ele está prestando atenção nela com a sua biblioteca de segurança pública aqui. Sabe por quê? Porque ele mora num cômodo. E nesse cômodo é ele mais 20. Às vezes ele tem que ir para o banheiro para ouvir a aula. Então, eu preciso de um videocast que os alunos fazem. O meu projeto tem um videocast para gravar mulheres especialistas na área de segurança e justiça, dando dicas, chama-se Dicas de Especialista, para que o sujeito ouça 1 hora de como pesquisar sobre aquele assunto. A gente desenvolve ferramentas pedagógicas. Os textos têm que estar em PDF. O sujeito tem dinheiro de reproduzir? Não. Eu tenho que me virar, né, em arranjar coisas que eu quero que eles leiam, trabalhos em PDF, abaixar o custo operacional da formação. Né? Então, quando eu dou entrevistas ou gravo pílulas, as minhas entrevistas são longas, 1 hora, programas que me chamam, isso é muito importante, assim, né, legal, porque os alunos, eu coloco como material didático, de apoio à leitura. Às vezes o sujeito não tem tempo de ler, mas tem tempo de ver um filminho. Então, a produção pedagógica não é só ir lá e ler o Marx, é também, né, ler alguém falando mastigável. Tá? Eu ensino eles a usarem IA. Não é para jogar fora a tecnologia, é para domesticar uma ferramenta a serviço da reflexão, da análise crítica, porque a IA é reprodutiva, ela não pensa, ela é uma lógica serial acumulativa, por isso pode acumular mentira. Então, agora você pode usá-la como uma ferramenta de busca organizativa de coisas que você está estudando, sabe? Então, tem um conjunto de coisas que a gente faz que são emancipatórias na produção do juízo crítico. O barato de fazer a universidade, a palavra já diz, é universo. Você ir lá e dar de cara com LGBT, com preto, com pobre, com quilombola, mulher. Então, tu vai ter que lidar com isso. Com rico, meu filho, tu vai ter que entrar ali e conhecer o universo. Jaqueline, perguntar, né? Você está trazendo toda essa questão da sociologia. Eu já estou na minha 5ª folha aqui, anotando você falando tudo. Insegurança é a síntese de todos os medos, e ela é fomentada continuamente. Né? Isso, Então, como é que isso funciona? Vamos voltar lá na brincadeira, né? Que não é brincadeira. O que é insegurança? Eu tenho um tripé que eu construí, tudo isso tem textos, tá, gente? Muito longo, textos. Né? A segurança pública, ela é o sambódromo por onde os direitos desfilam. Ela é a infraestrutura pelo qual nós podemos garantir as nossas rotinas, o aqui agora, para o daqui a pouco, para o amanhã. Segurança é uma abundância de futuro, para que eu possa planejar, amanhã eu vou a Paris, um dia eu vou a Paris, mas para isso eu tenho que estar viva. Para isso eu tenho que ter rotina, não pode sabotar meu trabalho. Eu tenho que sair para trabalhar, eu tenho que sair e voltar para casa, pode apagar a luz, cortarem a luz, que é toda gato, entendeu? E todo mundo tendo que trabalhar, lavar roupa, comer, fazer comida, estudar para o Enem. O Enem vai mudar a prova porque você fez um tiroteio ali na esquina? Não, não vai. Tá certo? O concurso que você se preparou a duras penas, não é? Vai mudar de horário e data, porque naquele dia, na sua favela, o mundo parou, né? Por acaso você vai ter condições, como os cavalinhos lá, de competir de igual para igual, se para cada um dia de aula você perde 3, porque você tem operação dia sim, dia não, sem produzir resultados satisfatórios no enfrentamento dos governos autônomos criminais?
né? Não tem facção e comando, eu chamo de domínios armados com inspiração política marxiana e weberiana. Por que domínio? Porque não é Estado. É governo? É Estado paralelo? Não, bobagem, faltou a aula de poder. Não tem Estado paralelo nenhum, não tem Estado ausente nenhum. O Estado negocia sua presença, sua forma de ação. Ou seja, não estando presente, estando presente com processos de negociação, tá? Com o crime. Quem organiza o crime vem de dentro do Estado, que deixa matar, deixa morrer, deixa viver. A gente aprendeu isso, não foi né, na necropolítica com o Mbembe, antes. É por isso que ele usa isso. Agora, a pergunta é como isso funciona ali no Comando Vermelho, em tal lugar, para a gente poder entender como essa coisa funciona. Então, a segurança é o que garante rotina. O que é a segurança? Ela garante previsibilidade, regularidade, transparência, alternância no exercício do poder legal e legítimo. Quando tu sabota a segurança com atos de terror, seja praticado de dentro do Estado, seja praticado por qualquer um, quando você promove o agravamento do temor, o pânico moral gera coisas como isso. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quanto maior a insegurança, mais a coesão social vai para o beleléu, mais a solidariedade vai para o beleléu, mais a empatia vai para o beleléu, mais a cooperação social vai para o beleléu. É dizer, no lugar disso vai aparecendo farinha. Eu vou me proteger. Então a gente começa a ficar inimigos morais. Não é? Porque a vida não se adia. Não se adia a vida, não se adia medo, não se adia risco. Tá? Eu tô sendo estuprada agora, é agora que eu tenho uma arma na minha cabeça, é agora que eu estou aqui vítima de feminicídio, é agora que está rolando um racismo básico ali na esquina, é agora que eu preciso, né, dos meus direitos civis garantidos. Sim. Então não tem como ficar esperando a revolução para acabar com o crime. Isso é bobagem, porque nunca vai acabar com o conflito, porque não vai se acabar com o pecado da humanidade. O que nós fazemos é produzir soluções pacíficas de resolução do conflito, porque o conflito, para quem leu Marx direito, para quem leu Zimmel direito, para quem leu o próprio Durkheim direito, Weber, a gente sabe que o conflito é o que funda a vida social. O conflito é o que funda a política, é porque eu penso diferente de você, eu venho de um mundo diferente de você, a minha cor é diferente da sua, meu gênero, minha orientação sexual, né, a minha história, a minha origem socioeconômica é diferente da sua, que a gente vai ter que pactuar para inventar um Estado, inventar um pacto que caiba, tem que ser um pacto Sarah-Jane. Vamos abrir a roda e enlarguecer. Tá certo? E não um pacto, né? Que é um pacto de exclusão, né? É um cercado VIP, que só alguns podem estar. É ouvir uma nova, não é? Que aqui no Brasil, né, tudo tem uma razão de cor, de classe, de renda, de orientação sexual. Então, as explicações que eu ouço por aí de gente que fala javanês, fala difícil, né? Porque, gente, nós temos que entender que, por exemplo, pessoas como eu, que são pesquisadoras, gestoras, professoras, né, universitários, o nosso barato, eu tenho que falar as coisas de uma maneira fácil. Quem tem que ler 200 mil livros e pesquisar sou eu, não o cidadão, não. Por que o cidadão tem que fazer prova oral com a Jaqueline de Marx? Não, não tem, não. A Jaqueline tem que explicar os negócios, entendeu? De uma maneira fácil e clara, na lata. Porque quando eu começo a dificultar no português, eu estou reproduzindo desigualdades, eu estou produzindo humilhação, eu estou destruindo as pessoas no debate. E o debate político, todos nós somos equivalentes nele. A cientista Jaqueline, a intelectual Jaqueline, oferece subsídios, né, o bate-boca reflexivo das escolhas políticas dos cidadãos. A Jaqueline oferece alternativas de solução, mas a melhor solução não é a que a Jaqueline mandou fazer. A melhor solução é aquela que a cidadania pactuada, tá, decide que é a melhor. Então, o cientista, né, um pesquisador crítico, ele vai apresentar a gente aqui, tem 10 alternativas aqui para o seu problema. Mas quem colocou o problema foi você, e eu estou analisando esse problema social como um problema sociológico. Olha aqui, tem aqui 30 alternativas. Vamos para o pau, vamos para o debate, vamos para a mobilização. Aí o pau quebrou para lá, né? Reflexivo, perspectivos, isso que você está fazendo é bom para você, mas não me inclui. Isso é o debate da cidadania. E a cidadania expressa no voto, em outras formas participativas, né, de discussão com o Estado, vai dizer, então isso aqui que a gente quer, isso aqui que a gente quer pagar. Isso aqui eu não quero. Pronto, essa alternativa é a viável, é a possível, é o que a gente tem para hoje. É o que tem para hoje. Vamos continuar lutando por ter o amanhã. Uma alternativa, então, é melhor. Maravilha. Tá? Senão a gente cai num positivismo tosco, num cientificismo tosco, de ficar usando na linguagem, cagando regra. O mundo, eu aprendi com Bourdieu que prescrever, ficar fazendo receita de bolo, é diferente de descrever a realidade. A minha primeira dimensão, como cientista e pesquisadora e intelectual, que é propositiva, que implantou a política de segurança, é descrever o real e subordinar essa descrição do real, a capturar
os saberes da experiência, do vivido das pessoas, organizar, né, confrontar esses vividos e devolvê-los mastigado sobre a forma de conhecimento crítico. Então, o que é o conhecimento? Uma organização crítica dos saberes e experiências do mundo real das pessoas reais, com cor, classe, realidade. Eu não estou aqui para ficar... Então, é muito importante a gente entender isso, para entender que a segurança pública... Então, olha o barato que é. Você vai lá, multiplica em segurança. Você dá tiro para a faz espetáculo, que eu chamo de polícia ostentação, polícia de espetáculo, crime ostentação. Uau, 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 uau. Aí, né, todo mundo, meu Deus, o mundo está acabando, que horror, alguma coisa. Porque a gente não tem como adiar medo. Eu vou deixar para sentir medo quando a Jaqueline for a governadora do meu estado e dona das polícias. A Jaqueline do bem. Eu vou deixar para ser estuprada e chamar a polícia quando for a polícia que a Jaqueline está reformando. Não é assim que a vida funciona. Tanto faz se o governante é do bem ou do mal. O fato é que eu estou vivendo é nesse momento. Então, a gente tem que parar de discurso messiânico. Voltamos a ser de segurança. Então, eu aparelho o medo, multiplico o pânico moral, agravamento do medo legítimo das pessoas, porque os medos são diferenciados. Vocês são da juventude da favela, tem mais medo de sobrar do que de morrer? O sujeito, quando chega com 20 anos de idade na perifa, ele está no lucro, porque ele já podia ter sido esculhambado, ficar deitado lá, né, na pilha de corpos há muito tempo. E não é porque ele entrou para o crime. Simplesmente. É barata, é a vida precária, né? E aquela vida morta ali é substituível muito rapidamente, porque é tudo peão. Ganha mal, tá? Faz o crime, dá graças a Deus eles morrerem, vocês sabiam disso? Sim. É caro bancar aquela mão de obra precária, uberizada, mal paga, que não tem padrão tático de tiro, entendeu? Porque eu tenho que pagar duas coisas para manter esse sujeito quando ele é preso. Eu tenho que pagar o seguro cadeia, para ele seguir faccionado, e eu tenho que pagar a rua, que é o seguro-desemprego do criminoso trabalhador. Tá? Se trata de trabalho criminal, empreendimento, empresa, capitalismo. Ninguém está no crime porque é uma ideologia de não sei o que, não. Então, esse sujeito, eu tenho... E travou, professora. Cadê a professora? Travou. Cadê a professora? Travou, mas estava falando do capitalismo como empresa, Jaqueline. O crime é um empreendimento. Ele tem o lado firma, o CNPJ dele, e ele tem o lado Estado, que é o alvará que o Estado dá para a unidade criminosa ali, aquela base criminosa, o PCC, funcionar. Quem é que dá o CNPJ? Quem é que autoriza o alvará de funcionamento? É Deus? Não, são atores estatais. Tá? E você faz a guerra para vender paz da propina, paz do arrego, dependendo, né? Às vezes o policial está indo lá numa boa, confiando na profissão dele, mas ele próprio virando mercadoria. Porque, aliás, tem que lembrar vocês que a maioria dos policiais vem do mundo PPP, tá? Da perifa. Tá? Então, é preto, pardo e pobre, não é? Periférico, né? Sob o enfrentamento de pretos, pardos e pobres. Faz sentido. A música Haiti do Caetano faz sentido para a gente entender aquilo que eu estava explicando. Você maximiza a insegurança no asfalto, na favela, na perifa, na área rica. Todo mundo com medo. A classe média querendo chegar no aeroporto, não podendo. O pobre não conseguindo sair para trabalhar. A população inteira no caos. O que você quer? Alguma coisa tem que ser feita, qualquer coisa, de qualquer maneira, por qualquer um. Olha você procurando um cheque em branco, que não existe mais, uma procuração em aberto, um papel em branco com a sua assinatura para alguém agir em seu nome, para o Estado agir como procurador, que é o que ele faz, só que ele está fazendo agora com uma folha em branco que tu está morrendo de medo e a sua vida, se for perdida, você só recupera no centro espírita, num terreiro de umbanda ou numa roça de candomblé, então você não pode adiar a vida. Tá? Então vamos nós? O medo é péssimo conselheiro. Diante do medo, cada um de vocês abre mão das garantias individuais e coletivas em favor do primeiro fortão de ocasião que prometa proteção. O protetor de hoje será o seu tirano de amanhã. Certo? Primeiro ponto. Espadas autonomizadas, né? Ou seja, recebi aqui o poder pleno que a Ana Paula e vocês me deram para ir lá e resolver essa treta para o trabalhador poder ir para o trabalho e voltar para casa. Tem gente que não volta para casa para dormir, tem gente que não tem como trocar roupa, fica meio do caminho dias. Tá? É essa a realidade. Então, isso não é abstração, entendeu? Isso não é pensar materialismo dialético, é pensar a realidade com tudo aquilo que ela tem. Né? Então, isso é muito sério. Nós estamos falando da destituição das bases materiais e simbólicas, para quem entende do marxismo e do estruturalismo marxista, de uma população de 200 mil pessoas, de 3 milhões de pessoas, de 4 milhões de pessoas, né, que vão votar na eleição, eles são eleitores, e que vivem no precário, vivem no provisório. A luz é provisória, a água é provisória, a bomba é provisória,
o transporte alternativo é provisório, nada ali é permanente. Tudo ali, entendeu? Você tem que refazer de novo, igual Sísifo, sobe com a pedra rola, sobe com... Essas pessoas não acumulam, elas vivem o presente. A picanha na barriga que tem hoje, é hoje que amanhã não vai ter, é a roupa que eu não posso perder porque eu só tenho essa para trabalhar. Tá? É esse o mundo. Então, quando eu fabrico a insegurança publicitariamente, né, e é possível fazê-lo, eu agravo o temor, todo mundo quer uma solução imediata. E, tracinho, imediato. Quando é imediato, não tem mediação. Acordo, discussão, debate, roda de conversa, reunião para poder produzir um pacto, né? Debate público. Não rola. Não dá para fazer uma roda de Foucault, uma roda de Marx, para debater Marx, enquanto tem tiro, porrada e bomba. As pessoas querem estar vivas. Tá? E eu tenho que usar o Marx para entender como é que eu resolvo isso. Tá? Essa é a diferença. Então, no mundo do imediato, você precisa o quê? Todo mundo caindo, correndo. Aquilo que vocês viram na televisão é a linha vermelha, que leva ao aeroporto, que atravessa a linha amarela, Avenida Brasil, linha vermelha, e Washington Luiz, a Dutra, que nos leva até São Paulo. Você deu um nó. 5 milhões de pessoas, feito barata toda. Ele travou a cidade. Travou, o que é absolutamente intencional, em boa medida, porque é possível fazer operações sem gerar esse caos, senão não seria possível prover segurança. Então, você gerou o caos, você agravou o medo, você estimulou práticas de represália e terror, você retirou o policiamento de 5 milhões de pessoas, deixando as pessoas expostas a assaltos, feminicídios, roubos, violências de todo tipo, tá? Porque polícia não é suspeita em cerca. Para você pôr 2.500 pessoas ali, é bom fazer conta. Sociologia ensina a gente. Você retirou 10 mil trabalhadores, sabia? Porque a polícia é 24 horas, tem turno de trabalho, escala de trabalho. Isso é uma organização. Faltou a aula de Marx da divisão social do trabalho. Tá? Correto? Então, tem que fazer conta, tem que usar as ciências sociais como ferramenta, não apenas o viajar na maionese reflexivo, mas para poder intervir na realidade analiticamente com qualidade, sabe, Ana? Então, essas pessoas têm medo o medo de morrer para elas estão acostumadas com... Você sabia que um morador de Brasilândia, ou qualquer um adolescente, uma criança, é capaz de identificar a diferença de tiro? Isso aqui é fuzil, isso é metralhador, isso é pistola. Eu quero saber se algum de nós aqui tem esse conhecimento. Por que eles precisam ter? Porque uma bala de fuzil, queridos, atravessa 1 quilômetro. Pense uma rua com 1 quilômetro. Essa é a extensão de uma bala. Saída de um fuzil, tá bom? Pode chegar a 1 quilômetro de stop and power. Logística, armamento, fins da política. Olha a gente voltando a Maquiavel, a toda a tradição política. Fins da política delimitam os meios que conformam os modos do agir. Fins, meios e modos. Isso é politizar as coisas, é compreender as relações de poder. Então, a segurança, quando você vai lá e produz insegurança. Quanto maior a insegurança, mais encolhimento. Lembra que eu falei? Mais o tempo social encolhe, a pessoa vai perdendo o futuro, ela vai ficando na ordem do imediato, do presente. E o espaço social encolhe, é como se o teto rebaixasse assim, e a gente ficasse prisioneiro daquela cerca. Dentro daquela cerca, que a gente está ali desesperado, cabe apenas o amigo, o irmão, a família. O resto que se dane, farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso se chama Hobbes, tá? Né? Paradoxo da proteção. Quanto maior o medo aparelhado, maior a insegurança, mais o homem vai se tornando mais egoístico, ficar para nos salvar imediatamente. Tá? E vamos tomar decisões pautadas nesse medo agravado, nesse medo aparelhado que nos aliena. Ninguém pode parar e fazer um debate, uma reflexão, um seminário. Você vai fazer isso com um assaltante? Tem um sujeito com uma arma na mão, você fala, vamos agora ler as relações de Jaqueline, que entende tudo de polícia, para poder saber que você está usando a sua arma errada. O cara mete uma coisa na sua... Ele vai matar você pelo susto. Os tempos são diferentes, o tempo social, o tempo político, o tempo econômico. Essas temporalidades se sobrepõem na vida social. Não é uma causalidade única, não existe uma unilinearidade evolucionária. Isso nunca existiu. Isso é uma teoria caduca, falida desde os anos 40. Então, resumo. Muito medo. Eu vou lá, furiação, Shakespeare, exibo fuzis, aquela coreografia toda. Meu Deus, o mundo está acabando. Aí tem que ter alguma coisa que tem que agir, porque a segurança é sempre presentista. Sempre. Na democracia, na tirania, onde quiser. Porque ela está lidando com medo imediato, com incerteza imediata, com risco imediato da população. A população vai e demanda Estado. Socorro! Quero Estado, não quero tirania, não. Eu quero autoridade legal e legítima, porque eu aprendi isso no Estado de Direito, na democracia.
tá? Porque eu não posso ter polícia forte para fraco, polícia fraca para forte. Eu não posso puxar a sardinha para o meu lado. Por isso que o programa Minha Arma, Minha Vida do Bolsonaro barateou a logística do crime, possibilitando que Comando Vermelho, Terceiro Comando, Família do Norte, pudesse matar com nota fiscal. Porque antes um fuzil custava cento e tantos mil, 200 mil, hoje ele está barato. 40, 80 mil, você aluga, faz leasing. Tá? Porque uma munição também, você não pode sair por aí matando errado. Tu tem que matar, saber matar direito. Porque se você mata errado, dá ruim. Como é que é matar errado? Teve uma chacina branca no Rio de Janeiro, envolvendo paulistanos, médicos, que eram todos brancos, numa área nobre da cidade, frente para o mar. Foram confundidos com milicianos, porque eram brancos, né, com boa aparência. Passou lá um povo, meteu bala. Em menos de 24 horas, 12 horas depois, quem meteu bala e matou estava morto. Estava morto, sim. Você pode matar errado? Não, olha a vida precária. Você pode matar quem morreu. Quem é matável. E esse matável, não é? Está dentro desse repertório. Então, você vai lá e maximiza o medo. Pronto, você tumultuou. Você, literalmente, sabotou a previsibilidade, a rotina das pessoas. Eu duvido que vocês consigam sobreviver à quebra continuada de rotina. Vocês não conseguem reproduzir. Reprodução, produção, distribuição, acumulação de riqueza. Voltamos de novo ao capital mercadoria. Por que eu digo que o policial é uma mercadoria política? Por que o preso faccionado ele é uma commodity? Porque eu li Marx. Quando eu digo que são domínios armados, é porque quem controla território, administra a população e regula mercado, o governo é. Com quem eu aprendi isso? Com teoria do Estado. Não é? Claro que eu tenho que pegar aqui e aplicar, então eu tenho que criar um conceito. Por isso, dominação, né? O domínio. Agora, basta para dominação. E toda dominação é estável? Não. Eu aprendi com Gramsci que para garantir a hegemonia é preciso algumas coisinhas que a gente tem que fazer. Não posso colocar minha cocaína no Banco do Brasil Seguros. Então, o seguro da minha cocaína é a arma e o Estado. Então, o CNPJ não adianta sair matando, cancelando o CPF, gente. Todo o crime organizado tem o lado firma, SA, e o lado Estado, que a gente esconde, porque a gente não quer problematizar, né, digamos assim, essa relação no mundo capitalista, né, no mundo de produção e circulação de riqueza de forma translocal. Então, o que é a segurança? A segurança é a circulação, o deslocamento, os fluxos de ideias, convergentes ou divergentes, valores, pessoas, bens, serviços e mercadorias de forma translocal, em larga escala, em sociedades livres, plurais, com mercado e com Estado. Isso é segurança. Então, eu reduzo o crime para fazer com que as coisas ir e vir, para você ir e vir, tá certo? Pessoas, mercadorias, bens e serviços. Quando eu inviabilizo os fluxos, por isso, segurança é mobilidade socioespacial. Chegamos a... Percebem? Não adianta eu ficar brincando de repressão como um fim em si mesmo, né? Porque eu não vou conseguir garantir, e a gente viu que o que se produziu foi uma insegurança generalizada como projeto de poder autoritário, e que dá voto, matança dá voto. Eu escrevi Governando com Crime, Cloroquinas da Segurança, explicando por que dá voto. Né? Com isso que a gente está dizendo aqui. Então, eu multiplico a insegurança, todo mundo fica barata, tonta, doida, não é? Para onde vamos, quem vamos, entendeu? Quem é que vem aqui nos garantir a rotina? Sim. E é isso, nos leva, isso estimula a intolerância. Então, quanto maior a insegurança, maior a intolerância. Eu vou subindo cercas contra o outro, eu vou multiplicando inimigos. Ditadura gay, agora preto quer ser gente, agora mulher quer ser gente, agora quilombola quer existir, povos originários, não. Existir eles podem, identidade não pode ter, não. Porque identidade tem pertencimento, reconhecimento, direito não pode. Tá? Olha como eu tenho ameaças para todos os lados. Isso é pânico moral, instrumentalizado. Rumores, tá? Olha a importância das fake news, das auto-verdades, do delírio, né, de disputa de narrativa paralela. Então, quanto maior o medo aparelhado, e o medo é legítimo, porque o sujeito acabou de perder o tênis, acabou de perder o celular, tu tem uma arma na cabeça, né, pulando cercas sociais. Quando eu falo as cercas, não é só da polícia, os cercos. Ora, isso inviabiliza os fluxos, inviabiliza a distribuição e circulação do capital político, do capital social, do capital econômico, do capital cultural, vamos chamar de capital para as pessoas entenderem, tá?
que capacitam os sujeitos a andarem pela vida social, transeuntes sociais na sociedade, navegarem pela vida social. Então, por isso, a dancinha do siri. O sujeito, a mobilidade social no Brasil é reversa, é para trás. Sim. É para frente, a gente perde tudo. Aí a sua casa, lembra aquele único armário que você tem, que você comprou na Casa Bahia no nome do vizinho, está arriado, cheio de tiro. Sabe aquela geladeira sua que você comprou com aquela comida que tem que durar um mês? Está toda no chão, arriada, cheia de bala. Tá? Sabe aquele seu parente, arrimo de família, que também punha um dinheiro em casa, fazia um corre, está estendido no chão, morto, e é caro enterrar, é caro morrer, tirar papelada, caixão, enterro. Então, você que já está trabalhado na dívida, por que na dívida? Porque o direito para você da perifa é dívida. Você está devendo aos salvadores da pátria, né? Aos profetas, que te deram direito, que aqui no Brasil é assim. A mentalidade é de que o Estado é que deu direito ao cidadão, não é nós que construímos e lutamos pelo direito. Estou te dando isso, meu filho. Vamos fazer isso. Essa lógica clientelista, fisiológica, tutelar, elitista, desigual, né? Em que a solução dos conflitos são violentas. Por que são violentas, gente? Porque nós achamos ótima a violência? Não, porque o meu direito só para diante do outro que tem direito. Como preto pobre, que mora longe, LGBTQI+, não é gente. Então, eu posso destituí-lo de direito, a vida dele é mais barata, precarizada, uberizada, e está tudo certo. Né? Então, esse mundo da intolerância estruturado, né, alimentado em insegurança tangível, eu sinto ela agora. É agora que eu vou parir. Não tem ninguém para me levar, o posto de saúde está fechado. Você sabe para que serve posto de saúde de escola em periferia? Tem servido para parede grossa, porque como são equipamentos do Estado, a parede de alvenaria é mais dura e mais grossa, parando bala de fuzil. O sujeito vai para lá para cair no chão. Professora com bando de aluno, enquanto bala voa para tudo quanto é lado. Né? Essa é a experiência do motoboy ali dentro, do entregador, que tem que sair morrendo de medo de perder a moto dele. Entrega a moto. Não é só para a polícia que ele perde. Tá? Então, esse é o mundo da intolerância. O que é intolerância? A intolerância vai substituindo o pensamento comum, o consentimento, consentir. Aprendemos isso na tradição liberal democrática. O que é o pacto sociopolítico? O pacto é aquele que eu entro. Não me convidaram para a festa pobre, convidaram sim, eu nasci nesse pacto. Estou querendo entrar a nível de mulher aqui nessa parada. E não vou adiar a minha vontade, os meus direitos, porque está em crise alguma coisa. Porque perceba que no Brasil a gente constrói crise democrática o tempo inteiro para adiar direito. Uhum. No Brasil, a ditadura durou 21 a 20 e poucos anos, e a transição democrática, do tipo travessia de Cassandra, Dante, a abertura do Mar Vermelho, dura mais de 40 anos. Como é que é razoável politicamente explicar que a ditadura civil-militar durou 2 décadas e meia, e a transição democrática dura 40 e tantos anos? Como é que eu posso explicar? Só o Almodóvar, em Mulheres à Beira de Ataque de Nervo, pode explicar para mim por que será que a democracia brasileira o tempo todo está ameaçada, está vulnerável. Isso não quer dizer que não esteja. Isso quer dizer que o discurso de uma democracia em transição eterna, uma democracia inacabada, uma democracia à beira de um ataque de nervos, é uma democracia em que a ordem democrática, a ordem para todos nós estamos dentro da Sara Jane, da Cercadinho, da Roda, não pode rolar. Olha, meu filho, eu sou mulher, quero direito, vai para o final da fila porque a democracia está ameaçada, o Supremo também, tudo está ameaçado no Brasil. As instituições brasileiras são mais frágeis, sentam no colo do cidadão. As instituições brasileiras republicanas, seja o parlamento, seja o tribunal, seja o executivo, entendeu? Você tem que pôr ele no colo, no mimimi, está todo mundo ameaçado. Eu não estou dizendo que não esteja, estou querendo mostrar que o discurso de uma crise constituída permanentemente faz a gente ficar sem rotina, faz a gente sem ter horizonte. Como é que eu tenho horizonte numa avenida de direitos e de futuro, de produção e acesso à riqueza, se o tempo todo nós estamos em transição? Eu não sei para onde eu estou indo, eu nasci na transição, vou morrer na transição daqui a pouco. Olha, o que isso produz? Ei, aqui, ó, mulher negra de favela, minha filha vai para o final da fila, não dá tempo agora não. Ó, juventude preta periférica. Ó, não dá, não. Vai para o final da fila. Ei, LGBT. Final da fila trans, porque agora tem uma coisa mais importante que a gente tem que salvar. A ordem brasileira, a democracia. As instituições. As instituições. Então, é por isso que Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, que é um discurso retirado do integralismo lá atrás, quando, de fato, nós organizamos a vida política brasileira inspirada no fascismo. Tá? Foi lá atrás, não é agora na Constituição, a gente vai só voltar na Constituição. Sim. Né?
Revolução Constitucionalista em São Paulo. É só visitar. Tem um museu em São Paulo, daqui a pouco eu vou lembrar, que tem todos os cartazes, tudo é lindo. Você vê que é uma reprodução, inclusive copiaram mesmo do integralismo. Tá? Então, aí você produz essa intolerância, tá vendo? Porque você tem que se cercar. Aí você olha para o lado e fala, em quem eu posso confiar? Em ninguém, entendeu? Aí fica você, o seu clãzinho ali, na sua bolinha, tentando se proteger, lembrando que bolha se fura, bolha não produz identidade, bolha é você olhar para si mesmo e acreditar que o seu modo de pensar é universal. Olha a intolerância. Isso se chama pensamento único. Então, no lugar do consenso, do sentido comum, senso comum, do sentido comum da pactuação política, de você... Né? O que é a pactuação política? Não é o poder da maioria. Sim. É o comum. Por que é o comum e não é a maioria? Porque a maioria é uma matemática política. Eu fabrico maiorias aqui quanto eu quiser. Tá certo? A maioria é uma abstração, né, e uma concreção numérica provisória. Juntei gente no show da Lady Gaga, maioria. Daqui a pouco fez. Tá? Então, não podemos ficar afiançados. Isso aqui, Rousseau nos ensinou com a tirania da maioria, sabe? Com a vontade geral. Então, o que nós temos que mostrar ali? Por que é comum? Porque eu tenho os meus marcadores, Ana Paulo dela, vocês os de vocês. É igual aquele conjunto, que a gente brinca de conjunto, interseções. Sim. Então, monta várias bolinhas, não tem a interseção. Isso é interesse comum. É isso que garante que a minoria não seja vista como lugar de privilégio, e sim como espaços de vulnerabilização existentes e que, portanto, têm direitos equivalentes. Então, de maioria, minoria, pobre, rico, elite, né, os pontos comuns. Agora, se eu estou diante do medo agravado, do pânico moral, que estimula o pânico moral faz a gente subir cerca, excluir o outro, transformar a diferença em ameaça, em desigualdade, tá? Aí sabota a segurança. Olha como a insegurança é mais rentável politicamente. Né? Para produzir resultados imediatos. Políticos. E vida é uma ótima... Velório é um bom palanque eleitoral. Nem pense que não é. Tá? Tá? Então, eu produzo intolerância. Essa intolerância, cada um se fecha em copas, pensamento único, disputa de narrativa. O que se trata de saber quem mente melhor, quem engana melhor a sociedade. Tá? Ora, o pensamento único é um pensamento totalitário, porque ele não mais está levando em conta o cabelo laranja da Jaque, a blusa, né, burro quando foge, né, que é a linguagem do interior da coisa. Isso mesmo, é coisa de burro quando foge. Meu óculos esquisitão dela também, o seu também é esquisito, merece ser esculhambada. Você! Então, isso quer dizer o seguinte, virou pensamento único. O pensamento único, a gente vai, né? É disputa de narrativa. Eu não estou nem aí para te ouvir, sou surda e muda, ó. Estou seguindo, tá? No meu paralelo. Todo mundo em linhas paralelas. Nessas linhas paralelas, voltamos aos cavalinhos. Lembra dos cavalinhos? Cada um vai. Sabe quem vai ganhar? O cavalinho que comeu melhor, que dormiu melhor, que tem um cuidador, um veterinário, tudo direitinho para ele, na corrida do mérito e na corrida da acumulação do capital. Tá? Capital que não é só material. Né? O fetiche da mercadoria, do Marx, né? A discussão de alienação, nos ensina o valor do simbólico, sabe? Por isso que vem atrás... Todo mundo leu Marx, né? O senhor Foucault, para rediscutir as relações de poder, uma microfísica do poder, tem Marx na veia ali. Né? A produção de hegemonia à moda Gramsci está falando disso. Quem exerce hegemonia no território sobre população exerce governo. Ah, é Estado? Claro que não, gente. Estado é uma coisa, governo é outra. Acontece de vir junto, mas não é a mesma coisa. Então, a intolerância, levada às últimas consequências, faz nós brigarmos com nós mesmos. Né? Então, olha para Ana Paula, sapatão da última, mulher trans do cacete, cão chupando anga. Olho para o outro e diz, Satanás, demônio, entendeu? Tu é da macumba, macumba é coisa... Tá certo? Então, todos os nossos pré-conceitos, pré-conceituações, pré-visões de mundo que orientam a nossa crença, tá? Eles sobem, eles vêm para a superfície poderosíssimos, e o outro do lado se torna o nosso maior inimigo. Já não é mais o Leviatã. Você libertou o Leviatã, ele agir seu nome. Acontece que quanto maior a intolerância religiosa, intolerância em relação à orientação sexual. Por que a caçada é as mulheres, é o gênero e a raça? Porque são tangíveis. Então, eu aparelhar o gênero, usar ideologia de perseguição ao gênero, né? A sexualidade ao gênero, né? Derivado disso, religião. Né? Por que isso? Porque são tangíveis. Porque a gente pode universalizar. Porque tem uma composição biológica. A gente cria uma figura... Lembra daquele sujeito genérico? O indivíduo genérico de drogaria, que não tem cor, não tem classe, não tem...
entendeu? Parece um boneco de plástico sem nada, sem jeito, sem marcador nenhum. Pois é, esse é a criatura universal, que não existe. Então, como é que eu vou aparelhar o gênero? Né? É por isso que as pessoas odeiam gênero, elas preferem falar sexo, porque o gênero, né, ele tem uma pluralidade, e falar sexo amarra uma leitura biologicista, uma biologizante, que se acredita universal. Até uma leitura errada, que a biologia nunca disse isso. Porém, então duas coisas servem para você desenhar projetos de poder que ultrapassem fronteiras e destituem a gente das nossas marcas, né? O psicologismo e o biologismo, porque eles estão centrados no individualismo, eles permitem o aparelhamento do individualismo possessivo da tradição neoliberal. Né? Olha, quem é a unidade de medida no mundo? O indivíduo, acima do social, acima do coletivo, acima do pacto. Voltamos, então, à intolerância instrumentalizada. Pensamento único não é mais pensamento comum. Dane-se minoria, dane-se a diferença, agora a diferença virou desigualdade. Vocês não são diferentes, vocês são desiguais, incompetentes e incapazes que mamam na teta do Estado e ficam ali buscando lei Rouanet. Tá certo? Bom, a partir disso, você autorizou, com excesso de intolerância, você autorizou dispositivos de exclusão, que incluem indiferença e matar. Eliminação. São as terapias. Ou você cura, né? Tem cura gay, tem cura religiosa, ou você cura, tá certo? Ou você volta para o armário, ou você vai para o caixão, ou tu vai para o pelourinho. Todas essas três coisas tem madeira, né? Brincando, que esses são exercícios de força, de destituição. Veja qual o rendimento. Quanto mais segue a sua fé, mais amoladas serão as facas. Acontece que as facas começam cortando o pescoço do oponente, depois cortam a sua. Aí vamos de novo a outra lição marxiana, né? Das relações de poder e da tradição marxiana, da tradição crítica das ciências sociais, não apenas marxiana. Né? Espadas autonomizadas, que é aquele que você autorizou, lembra, gente, seu nome? Sim, sim. Espadas autonomizadas cortam a língua do verbo da política, à esquerda, à direita, ao centro e ao lado, e rasgam a letra da lei. Dá-no. Tá? Se o seu vigia é mais forte que você foi lá e morrendo de medo, entregou tudo seu para salvar a sua vida, e é legítimo que você faça isso. Se o seu vigia é mais forte que você, ele te dá um golpe, senta na sua cadeira e governa em seu lugar. Se seu vigia é fraco demais, numa sociedade que tem Estado, tá? Ele se milicia, se articula na esquina para sabotar você. Essas coisas todas a gente aprendeu na história das democracias, com os autores. Me surpreende muito que, por isso é que eu uso as minhas lentes com sociologia hard, com antropologia hard, com ciência política hardcore. Olha aqui, meu amor, atrás de mim tem 500 anos de reflexão que não foi eu que inventei, é o tal do ônibus. Eu não entrei sentando na janela. Agora, eu, quando sento na janela para o debate, eu tenho filmes de óculos diferenciados para enxergar a realidade nos termos que elas são e desmontar baboseira por dentro. É o crime desafiando a soberania do Estado. É gargalhante. Achar que tentaram me debochar de mim nos 15 segundos que cortaram da minha fala. Gente, a polícia, as Forças Armadas e a polícia são burocracias, vamos de novo a ver, armadas. Portanto, é uma organização profissional do trabalho. Vamos ler Marx, vamos ler Durkheim, vamos ler os autores que trabalham com burocracia e com armas. Tá? Bom, do outro lado é bando. Agora vamos pegar um fuzil. Sabem quanto pesa um fuzil de um determinado modelo mais convencional aí? 5, 6 quilos. Tá. O tiro dele é 1 quilômetro. Para você usar esse fuzil, você tem que ter condicionamento físico. Tem. Gordo nem magro, mas resistência. Tente passar 5 horas com a sua mochila, que pesa 5 quilos, assim. E mais, um colete que tem placas e que pesa. Você é igual uma tartaruga ninja, está carregando um peso muito pesado ali. Tá? Você, para atirar no fuzil, você levanta, ele dá um coice, você tem que ter habilidade. Tá? E você tem que remuniciá-lo. E você tem que atirar com ele, não tiro estático. Sim. Tiro que todo mané quer fazer, mas perde a sua arma. Na primeira oportunidade. Na primeira oportunidade. Por quê? Né? Porque o tiro é dinâmico. O tiro de polícia é modalidades de tiro defensivo por tipos de armamentos combinados. Então, por isso o policial tem um cinto de utilidade, brincando do Batman. Tem o fuzil, tem a pistola, tem, tá certo? A algema, tem uma granada de efeito moral, correto? Um gás pimenta, um rádio. Por que ele tem tudo aquilo? São alternativas táticas, são modos táticos, são os meios logísticos, definido pelos fins, quem dá o fim? Nós. Ah, não deu fim.
Não deu missão clara, danou. Tá? Danou. Né? Então, se não deu fim, não vai ter meios claros, não vai ter modos autorizados. Né? Então, meios para definir alternativas táticas de ação naquele cenário concreto, real. Você sabe qual é o tempo que demora para tomar uma decisão? Né? De dobrar a vontade de alguém, dobrar a vontade de alguém não é produzir opressão. Você sabe qual é a diferença entre sujeição e obediência? Obediência é imediato, né? Sujeição não, a diferença está simplesmente na nossa vontade, não está no ato. Esse ato aqui, ó, joguei essa caneta aqui em você. Eu vou fazer muito para não quebrar meu computador. Esse ato de força, tá, ele pode ser violento ou pode ser força. Tá. Ele pode ser uma tortura ou não. Entendi. Quem diz isso não é o ato. Eu nunca vi uma madeira dizer para mim o que ela pensa. Eu nunca vi uma arma desenhar a minha mão e a mão desenhar o pensamento. Isso é lamarquismo louco. Então, a distinção entre obediência e sujeição é política. Vem da onde? Da autorização da sociedade. Olha de novo o pacto da Sarah Jane. Vamos abrir a roda. Eu quero isso, isso eu não quero. Isso pode, isso não pode. Ok? Tortura produz eficácia? Em certos aspectos, sim. É legítimo? Não. É indigno. É um horror. É inumano. Ponto, a sociedade não quer, não vai usar essa técnica. Acabou. Então, correto? O que difere a obediência de sujeição não é o ato de dobrar, não é o ato ali de força. É a autorização que a sociedade dá. Então, ela diz isso aqui é força, vai ser profissional, vai ter método, vai ser assim, assim, assado, sob controle, sob o meu controle, porque a regra que inventou dessa desgraça sou eu. Do lado de cá é violência deliberada, uso abusivo da força, tudo o que quiserem. Rolou o maior desvio aqui. Por isso que é importante, de novo, o abrir a roda do Sarah Jane para definir quais são os meios logísticos autorizados pela sociedade à luz dos fins políticos, que a sociedade é quem diz. E ela diz isso através dos seus representantes eleitos, através dos seus fóruns participativos, através, tá certo? Né? Da cobrança na internet, das várias formas participativas, e não apenas do voto. Tá? Olha bem como o barato da segurança pública, você sabe qual é o principal direito que organiza a segurança pública? Não é o direito penal, criminal. É o direito constitucional, é o pacto Sarah Jane. Meu filho, isso eu não quero. Esse brinquedo que você está usando, ele é perigosíssimo no espaço urbano. Dani, se arruma outro, que a ciência vai inventar, que seja razoável num cenário todo acidentalizado de quebradas, becos e vielas, para não sair detonando a casa do morador, sair destruindo, passando com uma viatura em cima da bicicleta, da moto do morador. Enfim, tudo isso são decisões soberanas da sociedade. Então, quem dá os meios, quem dá a missão, é isso que os militares falam, dá os meios, porque a missão é a política. Qual é a prioridade? O que você quer que eu vá lá fazer? A sociedade diz, eu quero isso. A que preço? O preço é esse. Acima disso, não estou pagando, a cidadania é minha, o poder de polícia é meu, correto? A capacidade coercitiva da Força Armada é minha, eles são republicanos, são ferramentas republicanas, democráticas, portanto, são minhas. Eu autorizo usar aqui, mas não autorizo usar ali. Eu autorizo usar desse jeito, não autorizo usar daquele. É isso, gente, que é a produção do consenso, do pensamento comum. Consentimento, consentir, sentir junto. O pensamento único é esse. A bolha mais forte naquele momento vai ganhar. E aí vai levar a todos os mecanismos de exclusão. Quanto maior a exclusão, a esculhambação, o regime da esculachocracia que o cidadão comum experimenta, mais medo ele vai sentir. Olha como é fé cega, vaca molada. Em homenagem ao Clube de Esquina, que, aliás, morreu o Loborges, nessa confusão que eu me encontro, né? Aqui lutando pela minha vida também. Eu não pude nem dar meus pêsames. Mas entenderam a lógica? Então, o aparelhamento político. Por isso se usa do terror. Uso terrorista do terror, agravamento do temor. E aí, querido, você ali encurralado, você tem tempo de ser solidário? Se você está com bala voando em cima de você, você deitado no chão, você tem como brincar de criança esperança ou qualquer coisa? Não. Você está salvando a sua vida, do seu filho, do seu irmão, né, do amigo mais perto que está ali com você. Ô, Jaqueline, a gente está aqui conversando e segurança pública, insegurança é um produto, alternativas progressistas, não digo nem de esquerda, né? Minimamente, né? Necessariamente não usar a insegurança como um meio político. Então, vamos nós. A insegurança não é algo que está dando errado. Ai, meu Deus, eu fiz um projeto, esse meu projeto está ruim porque está gerando insegurança. Então, vamos pensar uma máquina, uma engenharia reversa. O que eu preciso para produzir insegurança? Eu preciso esses ingredientes aqui no liquidificador, bato, sai insegurança. O que a insegurança me dá? O imediato. Imediato quer dizer que eu tirei a mediação. Tá claro?
porque no imediato é o miojo lame da coisa, é a instantaneidade da coisa. E no eu posso, no meio do tiro, no meio do caos, convocar as pessoas para decidirem o que elas querem, através da consulta pública, da agenda pública, do debate? Não, é o aqui e agora. Então, o que eu faço? Eu encurto o aqui e agora. O aqui e agora, que já é presentista, ele fica o imediato pelo próprio terror que eu paguei. Eu Estado, estou esquentando a chapa, fabricando crises como governante, para poder ampliar o meu poder e não dar satisfação, maior banana. Não posso dar satisfação. Você não quer a solução? Então não me pergunta como é que eu vou resolver. Eu vou lá e resolvo, mas me dê carta branca para agir. Quem deu carta branca acabou de sabotar o pacto da Sara Jane, que é o que vai preencher esse cercado VIP. Então eu, quando entrego a carta branca, já me excluí do pacto. Já estou ali entregando o meu direito civil, eu estou entregando o meu direito social e estou clientelizando o meu direito político. Ora, e vou ficar eternamente tutelado ali. Sim. O que fideliza a gente para votar dessa maneira? O medo. Tá? O senhor da guerra pode muito, mas não pode tudo. Para ele poder se permanecer, ele precisa do mercador da proteção. O mercador da proteção é aquele que vai trocar miçangas. Toma aqui seu cadáver por um milheiro. Matei seu primo, mas estou te dando aqui uma lata de tinta, uma bolsa pobre, uma coisa qualquer. Tá? No entanto, mesmo essa troca de miçangas, olha aqui, a luz é de grátis, mas eu cobro no gateiro. Entendeu? Né? São mecanismos de sujeições, assujeitamentos. Tá? Mas mesmo assim, uma miçanga. Estou precisando de luz agora, uma cesta básica. Não é? Essa clientelização, seja feita pelo Estado, seja o assistencialismo feito pelos grupos criminais. Tá? Assistencialismo barato. Isso também fideliza até a página 6. O que, de fato, garante a fidelização? A ameaça. É isso que a gente aprendeu com Hobbes. Paradoxo da proteção. Tá? Quanto maior a ameaça, fideliza, porque você não tem outra opção. Entendeu? Eu, por exemplo, tive que solicitar um ingresso no programa de proteção de defensores. Eu estou aqui conversando com vocês, seguindo com a minha vida, mas eu estou monitorada. Né? Ou seja, eu não posso sair sozinho, um conjunto de coisas que limitam. Não vai limitar a minha visibilidade, porque essa é a condição de eu existir, né? De eu ter garantias, eu estar sendo monitorada diante de tudo isso, que eu digo publicamente com fundamento. Então, por que a reação é tão forte? Porque eu não estou ali blefando de fora. Sim. Eu estou de dentro desmontando as narrativas por dentro, com evidências técnicas, científicas e empíricas. Então, fica difícil para o sujeito blefar do meu lado, que eu vou dizer, tu é uma caricatura. De direita, de esquerda, tanto faz. Né? Então, veja como não se brinca com segurança, porque a segurança ela encolhe o tempo social de reprodução e o espaço social de reprodução. É isso, em vez de eu ter coesão, empatia, solidariedade com o outro, eu começo a transformar esse outro em inimigo, porque eu preciso me salvar. Então, não importa que a salvadora da pátria, Ana Paula, mate 20 pretos, mas eu sou uma preta que ela está protegendo. Tá? Não importa que ela mate 50, esculhambe 200 LGBTs. Eu sou LGBT, por quê? Porque a lógica é, para eu poder sobreviver, outros têm que se dar mal. Olha de novo a lógica do individualismo possessivo, da fantasia de um indivíduo soberano acima do social, acima do coletivo, acima do pacto. É por isso, gente, que em segurança pública, na polícia, o principal direito que funda os modos, os mecanismos de controle social e regulação. Olha de novo a Jaqueline falando de Marx, falando de Durkheim, falando de Weber. Não existe sociedade sem dispositivos de controle e regulação, senão não tem como garantir liberdade e igualdade. Por isso a gente inventou governo, inventou Estado e inventou regimes políticos, porque pode ser a tranquilidade para a área VIP e o resto no tiro, porrada e bomba. Por isso que a gente tem que abrir a roda da Sara Jane. Se a roda, que roda é essa? A Constituição, que vem da palavra constituency, que quer dizer comunidade organizada em torno dos seus interesses políticos plurais e diversos. Isso quer dizer que da onde que emana imediatamente a autorização para agir na esquina da Constituição. Por quê? Porque quem manda somos nós somos a Constituency, nós somos a polity, a sociedade, porque se organiza em torno dos seus interesses, não é para dizer pode, não pode, quero, não quero, está errado. Mas é tecnicamente lindo. Dane-se, eu acho feio, me dá medo, não quero. Tá? Então, essa soberania é do social. Mas como a sociedade, a cidadania acuada, amedrontada, recuada, ela entrega, ela passa uma procuração em aberto. Aí o sujeito leva a tua geladeira, tua roupa, teu carro, leva tudo seu. E você vai ser fidelizado pela ameaça, terceiro ator. Então vamos lá, Santíssima Trindade, Senhor da guerra, né? Mercador da proteção. Olha, toma isso aqui, me dá seu direito, eu estou te dando aqui essa festinha de aniversário, eu estou te dando aqui essa bica d'água, tanto do lado do crime quanto do lado clientelista do Estado. E o terceiro ator,
é o profeta do caos. O mundo está acabando! Entendeu? A gente tem bastante. Né? Os apocalípticos, os profetas da desgraça, porque aí que é o que fideliza é o afeto, gente. O que nos fideliza a alguma coisa nos faz aderir a qualquer crença, seja progressista, seja de direita, esquerda, centro-lado, é o afeto de afetação, afeto de mobilizar a nossa atenção, o nosso foco, o nosso interesse intelectual. É o afeto. E dentro do afeto tem amor, tem ódio, tem tudo isso, afetação. Então, nos sentimos implicados, afetados, mobilizados. Né? Ô, Jaqueline, a gente, então, produz insegurança, ficou claro por que e como. Mas por que a pergunta é ingênua porque eu quero ouvir mesmo, né? Por que então, produzir segurança não é algo interessante também para para garantir voto, né? Ah, maravilha. Né? Vamos nós, o medo é péssimo conselheiro, não é isso? Uhum. Como é que eu faço para dobrar você? Como é que eu faço o pobre votar naquele que vai empobrecê-lo? Como é que eu faço um sujeito negro, não branco, né, preto e pardo, né, ter que se render a um racista, porque ele fala aquela língua? Porque ele fala assim, bom, o cara é um racista, é um escroto, mas pelo menos está falando isso, eu posso sair vivo, correto? Sim. Esse sujeito é um elitista, mas quem sabe eu conheço ele, né, estou perto desse político, eu estou dentro, debaixo da asa. Então, veja que o medo é o imediato. I quer dizer que tirou a mediação. Uhum. Democracia dá trabalho. Mediações são acordos, eu tenho que ouvir todo mundo, eu tenho que ir para o pau, quebrou, tem que produzir consenso, dedo na cara para lá, dedo para cá, civilizadamente, naturalmente. Eu tenho que administrar conflitos. Isso tudo envolve o fazer da política, a luta cidadã. Por isso que quem inventa essa baiuca, somos nós, ninguém deu direito, não, somos nós que ampliamos direito civil, ampliamos direito social, fortalecemos. Então, o uso da insegurança e da política do terror, do marketing publicitário do terror, feito pelo próprio Estado, tem uma rentabilidade de curto prazo, marcada pelo calendário eleitoral. Porque a segurança ela é uma continuidade. Tá? Ela garante rotina. O que é segurança? Produzir rotina. E aí tem um problema que nós vamos entender, por exemplo, você perguntou sobre os progressistas. Você sabia que tudo de interessante que foi produzido no Brasil de segurança pública foram os esquerdistas ou progressistas que produziram? Porque quem gosta, beija na boca, de polícia e de forças armadas nas democracias são os progressistas, os defensores de direitos civis. Que isso, professora? Deixa eu explicar por quê. Porque quem inventou polícia na democracia foram os defensores de direitos civis, hoje chamados defensores de direitos humanos, para tirar da rua capangagem, coronelismo, exército na rua, mercenários. Tá? Por que é isso? Porque a polícia é inventada como um resultado da ampliação e consolidação de direitos. Porque no mundo sem direito, qualquer capanga faz o serviço sujo. A violência é um recurso universal que todo mundo aqui sabe usar. O uso da força, não. É profissional. Por isso, uma polícia é sempre superior, logística e taticamente, a bando armado. Tá? Um fuzil na mão de um criminoso que não tem padrão tático de tiro, que não tem conhecimento, não tem treinamento e condicionamento para aquilo, não sabe nem atirar, tá? E não consegue correr igual cabrito, pulando de um lado para o outro com uma arma pesada na mão e atirando, porque a gente vê muito YouTube, muito joguinho, mas não é assim no mundo real. Tá? Ele vai perder a sua arma. Porque a maior parte dos enfrentamentos no cenário urbano se dá num perímetro de 50 metros quadrados, metade do meu apartamento. Porque quando as pessoas conseguem dar de cara uma com as outras em enfrentamentos. Porque tem parede no meio, praça, gente passando, ruela, viela, quebrada, ladeira. É assim, ninguém está parado atirando igual o joguinho de internet, não. Então, a moral da história, né? Quando você tem barricada, é porque você não tem controle territorial pleno, igual uma cancela de condomínio. Você está atrasando o ingresso. E para que serve isso? Serve para assustar a banda rival. O comando vermelho dizer para o terceiro comandante, não vem não, porque eu estou aqui de fuzil atirando longe com drone. Para a polícia, ela passa por cima de uma cancela dessa com um blindado. Quando o sujeito fez isso para atirar, você sabe qual é o tempo que demora para o policial tomar a decisão de usar o tiro produzindo obediência, não opressão? Menos de 1 minuto. Eu quero ver se vocês conseguem, em 30 segundos, juntar tudo isso e atirar em movimento. Isso é polícia. Por isso é que a democracia inventou as chamadas polícias modernas, porque tinha uma coisa chamada Estado de Direito. Direitos civis, sociais e políticos. Se você jogar fora o mundo do direito, fica o mundo da obrigação. O mundo da obrigação é alguém obrigando alguém, você só tem o dever, não tem direito. Tá? Então, as polícias foram inventadas como burocracias armadas, porque se aprendeu entre paz e guerras no Ocidente. Tá? Olha, tem lições democráticas, que para ter a tal da estabilidade, previsibilidade,
regularidade, transparência e exercício, né, e alternância no exercício do poder, 5 coisas para não ter golpismo. Eu preciso do quê? De segurança. Eu preciso de estabilidade, previsibilidade na ação policial e da Força Armada. Eu preciso disso. Senão eu vejo o golpismo igual Jesus de Goiabeira de Damares. As pessoas aqui no Brasil vê golpe onde não rola e não enxergam onde o golpe está se dando. Por quê? Porque não está enxergando a autonomização das espadas. A primeira instância, gente, de lealdade das espadas, combatentes, Forças Armadas, comedidas, polícia, são assim mesmas. Por que são assim? Porque o sujeito está ali expondo a vida dele em risco. São profissões que administram risco. Então, ele tem que confiar a vida dele no colega que está ali com ele. Tá? É por isso que tem que ser profissional, é por isso que foram os defensores civis, de direitos civis, que, no mundo democrático, seja republicano ou não, mas no mundo democrático, falou, bom, tem que tirar o exército da rua, capangagem, né? Caça-recompensa, porque aí é o direito, né? É o fraco contra o forte, né? E criar uma ferramenta que se chama o Estado ambulante na esquina, que faça com que ninguém puxe a sardinha para o seu lado, porque quem vai perder é a cidadania sempre. Porque nenhum de nós aqui, mesmo todos nós progressistas, gente boa, sangue bom, nós não temos os mesmos capitais políticos, econômicos e culturais. No momento exato, congelei o tempo agora. Vamos para o pau, vamos para a disputa. A Jaqueline vai levar vantagem em X, Y, Z, Ana Paula em D, E, C, entendeu como é que é? Então, vai como players, para usar essa linguagem neoliberal, os players não estão em equivalência, tá? Correto? A Jaqueline estudou nas melhores escolas, e não é só isso. É que a Jaqueline foi estudar na melhor escola não para aprender melhor, para ter contatinho. Porque a coleguinha dela, o pai é dona da multinacional tal. A outra coleguinha, o pai ou a mãe, embaixatriz, embaixadora. Correto? É rede, network. Eu estou convivendo no meu cercado VIP, de alternativas prévias dadas a mim com 3 anos de idade. Tá? Então, a gente criou essas ferramentas, por exemplo, Exército. A profissionalização dos exércitos, para deixar de ser guerreiro e ser soldado profissional, foi todo um trabalho dentro da democracia, para poder estabilizar, parar de golpismo, para que possa se produzir, acumular e distribuir riqueza. Tá? Onde tem Estado, tem mercado. Onde tem mercado, tem Estado. Por que eles aparecem juntos? Porque o mercado, o dinheiro, não tem moral. Tá? O dinheiro, não existe dinheiro sujo e limpo. Existe dinheiro. Sim. E o mercado ele vai visar lucro, acumulação do capital. É a natureza dele. Sim. O Marx já disse, por isso que o Marx diz, meu filho, para de quebrar a porcaria da máquina da fábrica. O problema não é... Olha o fetiche aí, minha gente. O problema não está na máquina. Ele adorava o capitalismo, tanto que escreveu pilhas de livros. O que eu quero dizer é que ele estava mostrando a engrenagem. Olha isso aqui. Tá? Então tem um problema, tem uma questão política aqui, meu amor. Sim. Material, político-econômica nessa desgraça. Não adianta ir lá e quebrar a fábrica inteira. Né? Não adianta fazer isso. Eu tenho que pensar politicamente, as relações de poder, as relações produtivas. Quem é que tem, né? Quem é que acumula? Quem é que tem a força produtiva? Ele está falando de uma engenharia político-econômica. Tá? Uma engrenagem, não é? Evidentemente, né? Que não vai se resolver sozinha. Não é? Precisa de embates. Então, olha a importância dessa parada, tá? Para a gente poder compreender. Então, a insegurança ela é uma mercadoria política importantíssima, porque ela traz de volta tudo isso. E é por isso que os progressistas, em tudo quanto é lugar, querem uma polícia profissional, porque ela é uma burocracia. E, como burocracia, eu posso controlar. Já o lado de lá, que é cabeça quente, coração aflito e dedinho nervoso. Eles querem aparelhar as Forças Armadas, desmontá-las por dentro institucionalmente, sabotar a institucionalidade das Forças Armadas para poder clientelizá-las e usá-las para propósitos políticos eleitoreiros, como vimos acontecer. Viagra, compra de Viagra, picanha. É uma desmoralização. Se a gente passar o pente fino, luz do sol, na auditoria, como é que eu resolvo o golpismo? Para mim é muito tranquilo. Eu pego o Tribunal de Contas. Gente, alô, presidente, de tal dia para cá, eu vou passar pente fino em todas as compras, todos os gastos. Quem disse? A caneta é mais forte muito, né, do que a arma, gente. Tá? Não dá para brincar de coleguinha. Por que eu disse que a primeira instância de lealdade da espada é a si mesma? Para nenhum de vocês, nem Lula, nem ninguém, achar que dando caraminguá, aumento ali, agradinho aqui, está produzindo governo sob espadas. Não está. O que produz governo sob Estado são um conjunto de coisas que a gente não quer fazer no Brasil. Politicamente não quer, porque não interessa politicamente fazer. Tanto à direita quanto à esquerda.
Tá? Então, ficar brincando com corporações armadas como se elas fossem atores da CUT, como se fosse um profissional, como a professora que é sindicalizada, entendeu? Não é. Eles são burocracias armadas. Em democracia, eles são fundamentais, que é o que dá estabilidade no poder, para não ter sabotagem, para a pessoa que ganhar a eleição exercer, para a gente ter previsibilidade, rotina, inclusive para protestar, mandar tudo para o quinto do inferno, dizer que está tudo errado. É para isso que eu tenho que ter forças policiais, para não ter milicialização, gente, não ter capangagem de volta. E exércitos profissionais. Quem é que desenhou essa coisa na democracia? Os progressistas. Por quê? O povo de direita quer, os reacionários, né? Os reacionários, então, eles querem sabotar qualquer coisa. Eles querem sabotar os conservadores. Eu não tenho problema nenhum com o conservador. Meu filho, mostra seu plano aí. Eu vou confrontar com o meu progressista. Liberal, mostra seu plano. Eu vou para o pau do debate com você, com o meu plano progressista. Alô, direita, apresenta teu plano. Eu apresento o meu. Mas, professor, eles são repressivos. Meu amor, tudo na segurança pública é regulatório. Não faltou a aula de poder, né? Tudo na segurança pública é restritivo de liberdades, é regulatório, é dispositivo de controle social. Por isso é que os progressistas, os defensores de direitos civis, os defensores da democracia, foram mexer em quê? Na espada, porque é aquilo que dá golpe, é aquilo que corta o pescoço da cidadania na esquina. Lembra? Espadas autonomizadas, cortam a língua do verbo da política e rasga a lei. Tá? Não adianta ficar... Né? Então, se você quer democracia estável, ampliação de direitos, consolidação de direitos e tudo mais, você não pode ter capangagem, você não pode ter polícia de forte para fraco, você não pode ter polícia fraca para forte, você não pode ter aparelhamento para poder pegar a polícia e impedir a polícia fazer curral eleitoral. Aliás, a história das reformas de polícia é exatamente para impedir duas coisas. Todas as reformas de polícia no Ocidente. Sabem quais? Sabe qual é? Uma, blindar a polícia do uso político partidário e da apropriação privatista por grupos de poder. Isso é que marcou todas as reformas democráticas e a democratização e profissionalização das espadas. Nós fizemos isso no Brasil? Não. Aqui a gente caracteriza a polícia é mercadoria política. Da onde vem a expressão mercadoria política? De Marx. É uma espécie assim, de Frankenstein, de Marx com V. Marx falando, trata-se de uma mercadoria, uma commodity que tem impactos. Então, eu estou transformando uma ferramenta central na estabilização do poder em mercadoria. E eu estou dizendo que essa mercadoria ela permite o quê? Né? O aparelhamento político. Para isso, eu tenho que usar a discussão de dominação. Tá? Os modos de dominação, que não são modos estáveis de governo. Se não são modos estáveis de governo, eles não podem ser Estado paralelo, não podem ser poder paralelo, porque poder já aprendemos que onde poder é resistência, já aprendemos que poder é relação de poder. A Jaqueline na relação de poder com a Ana de relação de poder. Tá? Então, é isso, olha bem, por isso a professora, nos dossiês sobre o crime organizado, fala domínio armado. Com a Jaqueline não vai falar facção. Facção é gíria, é o nome que o sujeito dá para ele. A Jaqueline usa conceito. Atrás de mim, eu quando venho, até porque, gente, eu nasci entre Marx e Maquiavel, não é mesmo? Marx é um taurino, Jaqueline é taurina. Você está entendendo? Eu não posso sair de taurinos ilustres, eu quero estar ali. Então, eu fico discutindo sociologia, aplicando. Eu estudei muito, muito rigor. Quando vocês veem uma banda de heavy metal tocando, de hardcore, aquele povo da guitarra, né? Eu adoro música, sempre tive banda. Né? Sabe que o cara entende tudo de música clássica. Para você distorcer aquela corda, meu amor, e tirar aquele som, você tem que conhecer esse instrumento muito. Tu trabalhou muito, é muito rigor para produzir indisciplina, é muito rigor para produzir vanguarda, é muito conhecimento. Então, quem fez tudo dessa parada? Os progressistas. Jaqueline, no governo, quer me chamar de esquerdista? Eu sou, depois mesmo está me acusando, não, mas eu tenho rigor. O meu diploma não é ideológico, meu doutorado, essa biblioteca de Polícia e Segurança Internacional, tudo que eu produzi, não está a serviço, né, da crença. Tá? Eu estou aqui para desmontar, para revelar as crenças. Então, eu participei de boa parte das reformas, ajudei a desenhar todos os programas de segurança pública dos governos progressistas no Brasil, do presidente Lula, Dilma, todo mundo. Agora, mais que isso, implantando coisas, áreas integradas de segurança, matriz curricular, corregedoria geral unificada, ouvidoria de polícia, estrutura de inteligência para não ser central de fofoca, de binagem, de caça-buça para a polícia, que eu não tinha, Sistema Nacional de Dados, que a Senasp tem, quem implantou, não é? Do Rio de Janeiro. Indicador de letalidade e vitimização, para a gente medir. A polícia está matando, está morrendo, como?
né, para poder controlar. Nós desenvolvemos isso em 94. Eu fui para o governo em 99, que esses indicadores com os colegas. Isso é origem de quem? Essa caneta. Força Nacional. Querem ver? Eu estou mostrando isso para saber que tem história. Claro. Isso aqui são modelagens de engenharia, de sociologia e de engenharia do trabalho. Tá? Aqui. São várias modelagens, pranchas, estão vendo? Isso aqui é da Força Nacional. Sim. Quando a gente estava modelando, ó, tá de cabeça para baixo ou não? Tá? Isso aqui são um conjunto de pranchas, tá? Que eu guardo, sabe de quando é isso aqui? De 2002, tá? Quando eu estava modelando a Força Nacional. Para que a Força Nacional, professora? Para não precisar ficar brincando de Uber com o Exército. O Exército fazer bico na segurança. Por que não serve? Porque, de novo, a finalidade do Exército é produzir violência no máximo possível para conter violência. Isto é a guerra. Para que eu faço? Eu uso do extremo da força na guerra para dirimir a vontade do meu oponente de lutar, seguir lutando ou se organizar para lutar. Essa é a doutrina de Clausewitz. Tá? A guerra é a política por outros meios, diria Clausewitz, teoria da guerra. Foucault, a guerra é a política, né? A política é a guerra por outros meios. Ele inverte o aforismo mostrando as guerrilhas, as disputas de sentido. Então, tem estudo, tem modelagem, porque a gente não pode criar uma burocracia armada sem diagnóstico, porque senão ela sai igual uma espada de Highlander doida. Primeiro corta a cabeça do inimigo, depois corta a sua. Porque a espada, ela é imediata, ela produz um resultado no imediato. O tiro produz um resultado no imediato. Agora vamos voltar. Então, curiosamente, tudo que rolou nesse país, polícia comunitária, polícia de proximidade, polícia em favela, o que vocês quiserem listar, eu tenho uma lista imensa, quase todas essas experiências eu participei desenhando, saíram da cabeça de progressistas que entendem de Estado, de democracia, de polícia. Os maiores especialistas em guerra no Brasil, em defesa nacional, em segurança pública e polícia, são quem? A maioria mulher. Olha bem. Tá? Progressista. Por quê? Porque a gente quer tomar cerveja. Eu quero ir no show da Lady Gaga, no meio de 1 milhão de pessoas, e ficar curtindo. O Rio de Janeiro tem o maior ano novo da Terra. Coloca uma Áustria inteira numa praia. Tá? E não tem tiro, porra de bomba, não é mesmo? O show da Lady Gaga teve matança? Não. O Rio da Madonna teve? O Rio de Janeiro faz milhões de eventos, milhares de eventos de multidão para valer. Não é 500 mil pessoas só, não. São milhares. Quando chega final de semana, eu tenho, sim, milhares de rodas de samba, eu tenho milhares de futebol em vários estádios do Rio de Janeiro, eu tenho inúmeros shows em praia, eu tenho multidão vagando para lá e para cá nos espaços do Rio de Janeiro, que é farto, né, em paisagem, tudo isso. Alguém sabe, nós saímos nos matando? Não, porque a primeira dimensão de produção de segurança é a própria população indo para a rua. Quanto mais rolê, quanto mais folia no espaço público, maior a capacidade de produção de controle lateral. Onde é que eu aprendi isso, professora? Sociologia do trabalho, capatazia, organização do trabalho, sabe? Olha de novo a gente voltando na divisão social do trabalho para entender organização. Então, gente, não é falta de agenda, não é falta de experiência, não é falta de conhecimento dentro da polícia, na sociedade, na universidade. É que esses projetos... Pensa bem, vamos agora a Weber. Tá? Por que, então, a insegurança parece mais produtiva no momento? Porque ela produz resultados em curto prazo. Eu não preciso mudar a consciência, não preciso distribuir direito, ao contrário, eu vou encolher direito. Sim. Eu vou produzir Estado mínimo, eu vou organizar o crime para financiar a campanha. De onde você acha que vem dinheiro da campanha? Do dinheiro do crime, Caixa 2. Né? Quem é que patrocina? Não é de agora que o PCC patrocina. Isso é parte da lógica da organização do crime. Quem organiza o crime é o Estado. Então, as carreiras eleitorais são as principais lavanderias desse dinheiro. E é super legal você viver do dinheiro do crime na sua carreira eleitoral, na sua campanha, porque você não precisa declarar esse dinheiro no Tribunal Regional Eleitoral. Tá? Porque você vai declarar dinheiro do PCC. Não vai, não vai. Então, você é um ficha limpa, patrocinado e ventríloco do crime. Então, voltando à ética da responsabilidade e à ética dos resultados, que é o que o Weber vai estar falando, né? Como na política tem essas duas éticas, elas brigam entre si. E é preciso articular. A ética da responsabilidade eu sou accountability, tudo que eu faço tem que ter o quê? Responsabilização. Por isso é possível fazer uma cadeia de responsabilização da mega operação, que primeira dimensão política, segunda estratégica, logística e tática. Quando a polícia atira na esquina, a polícia é política em armas. Quando ela atira com ela toda essa cadeia de comando e controle
chegando ao governador e ao eleitor, que autorizou, olha, de novo, o consentimento para agir, seja dado de boca, seja informal, seja deixando a carta em branco, né? Passando uma carta, né? Tá certo? Né? Então, você tem a ética a ética do resultado, que é imediato. Eu quero resultado agora, porque amanhã é eleição. Eu preciso acumular. Por isso é que sempre véspera de eleição, ano pré-eleitoral, nós vamos ter espetáculos de crise. A crise é uma maravilha. As crises são politicamente fabricadas. Por quê? Porque na crise, a gente fala, meu Deus, eu tenho que dar carta branca para Ana Paula. Ana Paula resolve, e além do mais, a Ana Paula não precisa prestar conta de onde meter o dinheiro, do desvio do dinheiro, do tirar o dinheiro da educação para pôr não sei aonde. Você está entendendo? Então, tudo vira emergencial. Então, não precisa prestar conta de licitação. É por isso que, quando teve o barraco em São Paulo, gente, em Brasília, eu falei, gente, luz do sol, cadê o Tribunal de Contas? Resolva essa crise agora. Está todo mundo brincando de besta, de apontar a arma para o Estado de Direito? Maravilha. Estou agora acabando de baixar uma norma, uma exigência, eu quero passar limpo todas as compras feitas nos últimos 6 meses. Acabou. Todo mundo que era galo de briga vira pinto de feira, pintado de verde e amarelo. Eu disse que eu não tenho medo de eu não tenho medo de peito de pombo. Tá? Porque o Estado, o governo, tem inúmeras ferramentas, né, para lidar com essas situações de crise e tal. Então, agora, quando o próprio Estado produz crise, por quê? Porque o intervalo é de curto prazo, de 2 em 2 anos nós temos eleição no Brasil. Correto? A gente desinstitucionalizou o Exército, a gente desinstitucionalizou as polícias na contramão da democracia. Então, a gente passa o tempo todo ameaçando uma cidadania ameaçada, uma cidadania acuada, tá? Um judiciário, né, acuado. Né? Então, dessa maneira, fica muito fácil multiplicar temor. Eu duvido. Tanto é que foi após a mega operação que resolveu se propor regime de urgência para criar a categoria bizarra, né, de entender o crime como crime. Narcoterrorismo? Agora? Essa categoria narcoterrorismo ela é antiga, ela é de 1990 e poucos, foi criada pelo general Cerqueira, que participou da caçada Lamarca. Ele era o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, no governo do Marcelo de Alencar, que era PSDB. Lembrando que o governo de Marcelo de Alencar era tido como social-democrático e foi um grande advogado de defesa de presos políticos. Então, você vai ter a contradição de governos progressistas batendo palma e propondo tiro, porrada e bomba. Isso é difícil demais. Uma dança que você vai ver em outros estados com governos progressistas, porque tem uma instrumentalidade eleitoreira. Tá? A segurança ela é presentista. Para você atuar no presentismo, há que ter muito planejamento, muita gestão. Sim. Você tem que produzir resultados de curto prazo para sustentar os de médio e longo prazo, que são os investimentos sociais. O que tem sido feito no Brasil, que é patético, é neoliberal, é escandalosamente vergonhoso, além de não produzir resultado nenhum? É aparelhar as políticas, securitizar as políticas de segurança, as políticas sociais. Quem diz que vai fazer projeto cultural para reduzir crime? Quem diz que está fazendo a coisa perversa mais neoliberal, fazendo uso de uma teoria, né, criminológica fake, já refutada, que é da defesa social, que é anterior à criminologia crítica de origem marxiana, tá claro? Então, as pessoas estão propondo assim, como é que eu salvo a sociedade? Cultura. Vamos dar cultura, vamos dar educação, vamos dar saúde. Esse tipo de discurso patético, ele é clientelizador dos direitos universais. Tá? Porque é o seguinte, você cria uma lógica seletiva. Ou seja, quando você subordina direitos universais a razões restritivas de liberdade, você criou uma gincana de acesso. Só te dou educação se você sair do crime. Mas eu não estou no crime, mas primeiro eu tenho que criminalizar a pobreza. Então você cria uma gincana, um concurso. Todo mundo tem direito à educação. Agora, fazer ou saúde ou cultura, tá? Então tem que lembrar o seguinte, está lá o ativador cultural trabalhando na favela. Começou o tiroteio, corre ativador cultural, piano é quebrado, violino fica no meio do caminho, vira o efeito barata tonta de novo. Nós temos que entender que o que dá estabilidade, rotina, é a segurança. Eu sabotei segurança, cai todo mundo no chão. Lembra que eu falei que escolhe posto de saúde, passa o tempo todo fechado, parede. E vira parede para você proteger do fuzil e da metralhadora? Tá? Então, como é que vocês acham que eu posso subordinar de uma forma clientelizadora, destituidora de dignidade e cidadania, políticas universais a razões de segurança? Quem é o delirante? Isso aí só se justifica por uma lógica missionária,
elitista, salvacionista, que destitui as pessoas de sua cidadania, que não quer saber o que elas querem, que fica oferecendo pacote pronto, terno de defunto, que o defunto usa porque morreu, então se aquele terno não caber nele, ele não está nem sabendo. Tá? Então tem que lembrar que, para eu comer a picanha que o Haddad está barateando com a cerveja, para eu mastigar com um dente que o ministro Padilha está proporcionando pelo SUS, para que eu, com o dente, mordendo a picanha, tomando a minha cerveja e curtindo uma night, entendeu? Numa agenda cultural e de entretenimento da Margareth Menezes, e me sentir igual, porque tem uma política racial, né? Uma política de igualdade racial de mulher e de quilombola e de povos originários, tá? E poder circular e ir nesses eventos, eu preciso estar vivo. Primeira dimensão, estou viva. Sim. Conseguirei chegar lá no posto de saúde? Conseguirei chegar e permanecer na escola ou vou ter dia aula, dia sim, dia não? Eu conseguirei chegar na quadra pós-esportiva, que tem um show de grátis para mim? Eu vou chegar na escolinha para aprender violino? Vou levar tiro lá dentro? Porque tem muitos jovens e crianças morreram de tiro dentro de escola, dentro das suas casas. Tá? Então, sem essa de aparelhamento, isso é covardia, isso é impostura intelectual, covardia moral. A gente não pode subordinar direitos universais a razões restritivas de liberdade. Nada mais tirânico, nada mais liberal, de você produzir uma competição por direitos. Isso é produzir hipossidadania. Quem inventou esse delírio que não tem o menor fundamento? Mas sabe o que é isso? É não querer pôr a mão na segurança pública, não querer pôr a mão no vespeiro. Sim. Achar que a discussão da segurança pública é de direita. Achar que controle e regulação social preserva, é conservador. Meu amor, para você brincar de revolução, tem que ter rotina. Né? A vida tem que funcionar. Desconheço uma sociedade de coleguinhas que não tenha regras, que não tenha direito e que não tenha fiscalização do direito inventado, construído. Né? Então, nós temos que lembrar que a tal da caricatura de esquerda que eu falei, sim, os dois discursos são milenaristas. O discurso de direita apocalíptico é milenarista. Entende? A caricatura, o fim do mundo. O mundo está acabando porque tem a ditadura gay, o mundo está acabando porque a mulher agora não quer lavar prato e não quer, né, ser corpício, fácil, sentido, né? O mundo está acabando porque agora os indígenas querem ter direito, não pode, preto quer ter direito, não pode, juventude pobre quer ser gente, não pode. Então, nós estamos ameaçados por nós mesmos. A sociedade é ruim consigo própria, então, para salvar a sociedade dela mesma, no mundo do fim do mundo, né, eu preciso de fazer uma guerra, subir trincheira. Então, você me passa eu faço uma guerra antecipada para salvar você de você mesmo. Se um de vocês morrerem, é em nome dos outros. Isso se chama poder pastoral, escrito por Foucault. Né? Você diz para a ovelha... Sacrifício, né? Mas tem gente que vai fazer o sacrifício. Tem umas ovelhinhas que vão virar comidinha, não é? Correto? Então, a ideia do poder pastoral é isso. Direita apocalíptica. Ela não entrega nada. Ela fabrica leis duras, hediondas. Sim, para quê? Para negociar na corrupção no fio do bigode. Por quê? Porque uma lei dura, não interessa de quem veio, tá? É capaz de ser aplicada plenamente. Quando você faz uma lei muito dura, aumenta muito a pena, esse é o populismo penal policial, você inviabiliza na prática o trabalho do policial e da justiça. Então, como aquela lei não é exequível, ela não é passível de prática, de ser executada concretamente, ela é negociada e cria o cenário VIP. Ana Paula com 30 advogados, vai e passa. Sim. Aí o pobre, né, o defensor público, e olhe lá. Ih, gente, eu tenho que ir embora, eu tenho outra entrevista, tem uma reunião aqui. Assina o crime para os outros, então a bandidagem VIP fica com a ficha limpa, tá certo? Que é a commodities dentro da cadeia que eu expliquei. Tá? Então, olha bem, isso aqui é apocalipse. Do lado, a esquerda messiânica também, milenarista, religiosa, todo mundo messiânico. Todo mundo trabalhado na religiosidade, não na religião. Sim, religião, na crença, na fé. Na fé. Então, como é que é isso? A esquerda cirandeira, que você fala, né? Mas nesse caso, é uma esquerda que acredita no juízo final. Então, ela é messiânica. De um lado, o profeta, né? O profeta do Apocalipse, e do outro, o missionário da espera. Ou seja, não adianta fazer nada, porque tudo isso é braço armado do Estado, um delírio, completamente sem fundamento histórico e empírico. Mas aí você adia, deixa todo mundo morrendo de medo, deixa a pessoa no final da fila, deixa o sujeito... Enquanto não chegar a revolução, morram. Enquanto não chegar a revolução, feminicídio. Enquanto não chegar a revolução, e na revolução quem vai lavar a nossa roupa é a mulher, então você vai ter machismos e todas as formas heteronormativas da tal da revolução, que nunca vai chegar, tá?
porque você acredita numa coisa que nunca existiu, no Eldorado, em que o mundo é feito sem conflito. Ora, o mundo sem conflito não é um mundo humano, porque o conflito é que funda a vida social. Animais não têm conflito, tá? Mas também não produziram sociedades humanas como nós, tá? Com diversidade. Então, olha bem, né? Não tem consciência da sua própria morte, da sua própria vida, né? Então, moral da história. Aí o missionário à moda esquerda diz: quando a revolução chegar, quando todos tiverem dentes, quando todos tiverem igualdade, o mundo será melhor. Aí fica a quimera, a esquerda da quimera. Enquanto isso, o cidadão comum está levando tiro, perdendo a moto. Em quem mesmo ele vai votar? Vocês não sabem quem ele vai votar? Eu sei quem ele vai votar. Ele vai votar com toda a razão lúcida e pragmática em quem promete que a vida funcione, para ele fazer o corre dele. E que a vida funciona no discurso catártico, é o imediato. Pá, 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 pá. Então você vota no tiroteio. Você conhece quem morreu? Num lugar de 200 mil pessoas, você sabe, você é íntimo do morto? Não. Você vai chorar pelo seu cachorrinho de estimação, pelo seu vizinho. 200 mil é uma cidade de médio porte. Sim. Qual a relação de empatia que você tem se o medo já sabotou completamente a sua empatia? Você sequer sabe. Então, ou as pessoas caem na real, ou nós vamos ficar refém. É por isso que o discurso catártico, ambos são milenaristas, ninguém está resolvendo nada no presente. Só que um está explorando o medo e o outro está explorando a covardia. O medo também pela covardia, tá certo? Nenhum dos dois estão fazendo o que deveria fazer, mas estão tendo rendimentos eleitorais. Quais? A esquerda para dizer: não suja minha mão de sangue, então eu não posso ser avaliada, nem se sou boa, nem se sou boa. Eu não estou fazendo nada mesmo. Estou aguardando a morte da Cutia, o juízo final, a rendição. Quando todo mundo estiver naquele filme de roupa branca, aquele filme, né? Cidade, no nosso lar. É o nosso lar. É o mundo esperando o nosso lar. Tá? E o do lado de lá também, o bravateiro que fica inventando lei dura, né? Explorando e repressão que não dura, porque, como eu disse, não existe estoque de repressão em lugar nenhum. Nenhuma polícia tem capacidade de sustentação da repressão por tempo indeterminado. Esse sujeito também não vai ser avaliado. Ele não tem como ser medido, porque ele não entregou nada tangível. Então, ele é sempre um profeta pregador, e se alguma coisa está dando ruim, é porque não estão fazendo o que ele mandou, que é assim que se comportam os políticos. Se tivesse feito o que eu falei, seria diferente. Então, fica todo mundo no velório, que dá palanque, foto em velório, foto do lado de cadáver, dá palanque. De um lado, um dizendo: é bandido, bandido bom e bandido morto. Olha aí! Aí, só que quem vai assinar aquela morte, se aquela morte não for legal e legítima na hora de fazer perícia e tudo mais, quem vai assinar é o policial que matou. Tá? Tá, não vai ser o bocó lá em cima. Do outro lado aqui, né, é o Pôncio Pilatos do lavar as mãos. Aí você vê o político caricatural de esquerda, né, do lado das vítimas, né, tendo empatia. Uma maravilha, você está ali também no velório, apoiando, sendo solidário, é isso mesmo que se espera, correto? Mas não pode, né, o missionário absenteísmo, né, chorar mais que a vítima, que a família da vítima. Pode? Pode, por um acaso, o seu político de esquerda, tarja preta, fica cortando o pulso: meu Deus, a vida é uma desgraça, ó vida, ó céu, o mundo está perdido. Ora, se o político de esquerda senta põe a cabeça no meu colo e chora mais que eu, que estou naquele inferno, eu não preciso dele, eu me autorrepresento. E é isso que aconteceu com a juventude que foi à rua. A juventude periférica, diante do tiro, porrada de bomba da Covid. A favela não sabia se morria de vírus ou se morria de bala achada, né, com a morte do George Floyd. Então as pessoas não querem ser representadas por isso. Elas estão pedindo político, elas estão pedindo Estado, elas estão pedindo autoridade, elas estão pedindo exercício do poder. É isso que elas estão pedindo. Mas exercício do poder pode ser legal e legítimo democrático, pode ser o desvario totalitário. Não é? Então, na verdade, o que está errado não é o voto do sujeito, porque ele está votando no pragmático. Né? O voto dele é pragmático, igual da alta classe média, igual de todo mundo. Tá? Então, a nossa leitura é que é equivocada. A pessoa olha para a gente, acha que nós somos um bando de patetas. Tá? E mais, a esquerda, essa esquerda caricatural, ela não lida com coisas que são exercício de governo. Não gosta de tirar foto do lado. Lida com fronteira? Qual é a política de fronteira? Existe, o Enafron, foi nós que criamos na esquerda. Cadê? Está sendo implementada? Cadê a política do Enafron? Fronteira. Migração e refúgio. Tá? Nós temos uma legislação ótima, também desenhada, atualizada por nós, pelo Tasso Genro. Por acaso está sendo posto em prática de maneira qualificada? Correto? Também fala controle. Quando eu falo migração e refúgio, eu estou falando de controle.
Quando eu falo de fronteira, eu estou falando de controle. Quando eu falo de Receita Federal, alfândega, eu estou falando de controle de fluxos. Olha de novo segurança. Fluxo de pessoas, de mercadorias, bens e serviços. Quando eu falo de defesa nacional, eu estou falando de controle. Quando eu falo de segurança, eu estou falando de controle. Quando eu falo de defesa do consumidor, eu estou falando de controle das mercadorias e dos valores. Correto? Isso, tudo esses controles formam um campo de segurança. Sim. Né? Cadeia, controle. E não tem recurso. Não tem. Recurso esses temas, normalmente, né, esses caricaturas de esquerda fogem. Se você foge dos temas de controle, você não quer governar. Porque nós aprendemos desde Descartes que controlar para saber, saber para controlar. Tá? Governar. Você governa com impostos, imposição, que também é controle. Tá? Então, quando você terceiriza o controle, tá, para um trem, o partido não sei das quantas, deixa para lá, tá certo? Um dia isso vai acabar, né? Dá nisso que nós estamos assistindo aí. Então, o absenteísmo missionário, religioso, salvacionista, elitista, porque acha que sabe mais do que o cidadão da perifa. Uhum. E, do outro lado, aquele que está pouco se importando com a cidadania, está tirando proveito do espetáculo. São figuras como Mação e muitos outros, que vão usar do espetáculo, um blefe, né? Os youtubers, todo mundo. Como eu brinco, esse bando de policial geleca aí, que é policial fake, que faz uns videozinhos de internet do jeito que fazem, né, com aquelas posições coreográficas, se fizer no real, morrem, porque aquilo ali não se sustenta diante da doutrina internacional de uso da força, da doutrina, dos protocolos, que inclusive saíram da ONU, não se sustentam diante da profissão. Vocês querem um cirurgião que treme a mão na hora de abrir a barriga de vocês? Vocês querem pegar uma cuidadora de idoso e colocar numa sala cirúrgica? Não. Você quer um sujeito que, no lugar do açougueiro, estraga a picanha cara que você comprou, cortando ela errada, ela ficando dura? Não. Porque então que você autoriza uma cabeça quente, um coração aflito e um dedo nervoso. Tá certo? Você não poderia autorizar isso. E, no entanto, é isso. Esse é o pacto político. Portanto, polícia, Força Armada, deriva deliberadamente da constituição do pacto sociopolítico. Se você acabou de entregar, tá, a sua participação no pacto e fica perguntando por que você não foi chamado para a festa pobre, a Mônica Souza, então acho que você faltou aula de política, tá certo? Faltou aula de exercício do poder. Tá? Então, sem essa de pôr na conta do Marx, na conta da tradição progressista, mas segurança, quem mais entende mais, brincam mal. Quando a professora diz que estão brincando mal com os brinquedos que ela criou, áreas integradas, delegacia legal, sistema de dados, monitoramento da vitimização, da letalidade policial, doutrina do uso da força, estrutura de inteligência, corregedoria unificada para controle da ação policial, ouvidoria para participação de cidadãos, áreas integradas para compatibilizar os serviços, porque a segurança, a maior parte dos recursos de segurança são do município, da cidade, que são as posturas municipais. Lembra? Se a rua esburacada, numa rua esburacada escura, você gasta mais polícia e não produz ostensividade. Em Vielas, não sobe a ambulância para resgatar ninguém. Tá? Então, se não sobe, não tem presteza do socorro, aumenta a chance da matança. Tá? A matança não é só um ato de uma vontade deliberada de matar. É também a sabotagem interna dos mecanismos do Estado, que não se fizeram presentes. O Ministério Público estava lá dentro? Não. A Defensoria estava lá dentro? Não. O Corpo de Bombeiros estava lá dentro? Não. A Guarda Municipal, com 7.312 pessoas, que é o tamanho, a maior guarda municipal do país, é nossa. Estava na rua orientando o trânsito e os ônibus desviados? Não. Tinha uma central de crise. Existe a central operacional aqui, informando a população onde ela podia pegar ônibus, o que ela podia fazer ao longo da operação? Não, porque era para fabricar medo, era para produzir espetáculo, porque o governador está para ser julgado e perder o cargo de governador. Tinha que criar um evento eleitoreiro para o sujeito. Quer dizer, esse evento eleitoreiro, fazer a operação estava certo. O que aconteceu é que você teve uma invasão de interesses políticos partidários eleitoreiros sobre o planejamento e atuação. Por que você diz isso, Jaqueline? Porque eu mesma coordenei uma missão, uma operação no Alemão para prender o Elias Maluco, como coordenadora-geral de Segurança e Justiça aqui, e não saiu matando ninguém fazendo essa matança. Ali no Complexo do Alemão, nós já tivemos mais de 20 operações ali. Há 40 anos a polícia entra e sai. Não tem essa de polícia não entrar em lugar nenhum. Por que será que a matança se deu na Baixada Santista? Porque ali tem uma logística necessária, importante, perto do mar, para distribuição de riqueza, criminal ou não. É preciso produzir visibilidade. Sim. Então, vamos ser sérios, gente. Meu Deus, eu tenho que ir embora. Jaqueline, eu acho que você respondeu absolutamente tudo, mais um pouco, e deu uma aula para a gente. Eu estou com 10, estou com muitas páginas aqui anotadas. Então, se vira aí, Ana, eu tenho que sair correndo. Vai beber uma água antes da próxima. Eu tenho que entrar, tem uma reunião agora, por conta dessa situação de eu estar a risco, eu tenho que estar monitorada, então eu tenho que sair. Eu nem consigo comer. Muito obrigada.
Muito obrigada, foi uma aula. Isso aí em pedacinhos menores. Sem fazer o que fizeram comigo, tiraram 15 Jamais, tá? O pessoal vai entender que a faca e o queijo estão na nossa mão. Quem entende esse negócio somos nós, que a gente gosta de ir para a rua, tomar cerveja, curtir a vida e fazer protesto. Tá bom? Beijo, Jaqueline. Beijo. Tudo de bom. Adorei essa oportunidade. Fala com meus coleguinhas de esquerda, ó, que o barato do pensamento é ser fashion, é desafiar os padrões convencionais. Tá bom? Isso mesmo. Beijaço. Beijo, Jaqueline. Tchau. Até mais.